muito assim, né? Quero saber. E Curiosa. curiosa, exato, Curiosas, né? exatamente, curiosa. Seja muito bem-vindo, né, nesse dia de Obrigado. hoje, né? Para quem está em casa, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai ver esse Uhum. podcast. Estamos aqui hoje, né, Nicolas, hipnólogo, se apresente aí, né, para essa turminha que vai ver você também. Bom, primeiro é uma honra, né? Estar aí junto com vocês, iniciando esse projeto, né? Histórias e experiência, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque quem que não tem uma história, Sim. né? Quem que não tem uma experiência para Sim. contar, né? Eu acho que isso edifica muito, né? Quem Uhum. está assistindo, quem vai acompanhar o podcast de vocês, vai aprender muito com essas histórias. E você falando agora, né, sobre a questão da hipnose, ela passa hoje o que, né, nós que somos da área da psicologia sofremos lá no passado. Por quê? Sim, Ah, mas vou passar com psicologia. Isso é coisa para doido, né? exato. Então, o que a psicologia sofreu lá no passado, Uhum. hoje a hipnose só hoje nessa é. Por quê? Porque é muito falta de conhecimento mesmo, as crenças, né, que limitam mesmo, né, a pessoa se permitir ter uma experiência nova. Isso tem mudado? Tem. Tá? Tanto tem mudado que a própria hipnose, ela já tem base científica já. Se a pessoa der um Google lá, o Google Academic, por exemplo, e colocar hipnose, vai ter um monte de estudo já. Então Sim. isso começou inclusive psicólogos começaram a se permitir, percebe? Sair Uhum. daquela parte teórica de Uhum. faculdade, né? Aquela, Uhum. aquela, aquela linha, né? Freudiana, aquela linha, sabe aquela Uhum. linha que é mais, né? Comportamental. E aí começa a ver que a hipnose, ela se torna também uma boa ferramenta, Sim. né? Para auxiliar o cliente, né? Ela é uma técnica onde a gente pode utilizar ela, né? De forma consciente ou não, né? Então, o que que é hipnose, né? Para quem está nos assistindo, é o estado alterado de consciência, né? É quando eu tô hiper focado em algo que nada e nem ninguém chama minha atenção. Sabe quando você tá prestando atenção e a pessoa fala assim, Uhum. você tá pensando em quê? Sabe quando você tá Sim, assim, quem tá sim. perto fala assim, onde você tava, né? Tem um monte de gente falando ali, você Nossa, parece que em tampa Nárnia, né? tudo, né? Todos os outros sentidos, eles são anulados, né? E você Uhum. fica hiper focado ali e você viaja. Daqui a pouco, aí Uhum. você fala assim, nossa, você não sabe onde eu tava agora. Nossa, eu tava pensando nisso, isso e aquilo. E aquele barulhão, Aham. né? Sim. Às vezes acontece isso em festas. Você tá lá sentado, daqui a pouco algo te chamou a atenção, te fez Sim. você lembrar uma memória, Sim. né? Você acessou as suas experiências, né? Que gera uma história interior e você navega nela. O que que é hipnose? É exatamente isso. Então, no consultório que eu utilizo a clínica, é o que? A gente é, ajuda o cliente a acessar as suas próprias experiências. Nós não criamos experiências. Uhum. Como muitos clientes falam assim, ah, mas e se eu for para Marte e não voltar mais? É o principal medo Né? das pessoas, E se eu né? for e não voltar mais, né? Não tem como, por quê? Vamos lá. Quando você tá hiper focado em algo, você não volta depois. Sim. Sim. A hipnose é igualzinho. Se parar de dar sugestão, ou se tudo parar de. O seu próprio sistema de segurança fala: ó, por que você tá aí? Volta. Uhum. Aí você volta. Por exemplo, estava dando um exemplo para vocês agora, quando você está dirigindo, né? Todo mundo que está nos assistindo, quem dirige já passou por essa situação, e até mesmo quem não. Às vezes Sim. até de passageiro mesmo, você fala assim, nossa, já chegamos, né? Sim. Sim. Porque você está tão ali hiper focado em outra coisa, né? Buscando nos seus pensamentos, ou você está dirigindo, pensando, preocupado, na hora que você vê, fala assim, ô louco, Já já andei chegamos, tudo já isso. Quer dizer, chegamos, se né? você tivesse batido o carro nesse percurso, você não tinha nem percebido, Sim. porque você estava hiper focado em algo. Sim. O que que a hipnose faz? Exatamente isso. A gente reduz essa adrenalina, né? Eu costumo dizer lá no consultório, sim, para o meu cliente entender, tá? Eu tiro ele da frequência de adulto, né? Porque quando a gente é adulto, né? A gente tem muita preocupação, não tem? Né? Sim, com Então você que certeza. está nos assistindo aí, que quer virar adulto, né? O adolescente que não vejo a hora de pegar minha liberdade, né? Uhum. Quero pegar meus É, 18, quero 21, porque fazer quero 18 fazer. anos, né? Fique aí, bem. Aproveite essa fase, Aproveite. porque quando você sobe para essa Sim, fase de adulto, é sim, onde vem todas as tretas nossas.
a gente, né, pega fardo que não é nosso, cria fardos novos, e aí é onde eu falo que nessa frequência de adulto é onde o cliente chega para nós e ele não consegue liberar perdão. Ele não consegue ressignificar as coisas, ele não consegue aceitar um monte de coisa. Por quê? Ele está nessa fase, essa fase é uma fase muito conturbada, muito afazeres, muitas expectativas, é muito, sabe? É muito tudo. O que que a gente faz lá no consultório? A gente derruba essa frequência de adulto para a frequência de criança. Aí você fala assim, mas como assim? Vamos lá. A criança é o único ser que tem a habilidade de perdoar. Sim. Sim. A criança, ela brinca e briga com o seu amiguinho lá no parquinho. Daqui a pouco ele chega, ô mãe, posso trazer o Joãozinho para brincar em casa? Fala assim, mas infeliz, você estava no tapa agora de manhã, né? Sim. Ah, mãe, mas ele é meu amiguinho. Uhum. Percebe? Sim. Meu, a mãe não aguenta. Fala, tá bom, mas ó, de brincar, nada de ficar brigando. Aí daqui a Sim. pouco a mãe vai lá no quarto, vê os dois mó risada, brincando. Aí você fala assim, olha que infeliz, se tivesse entrado na onda dele, tinha arrumado confusão com os pais do Joãozinho, Principalmente, né? né? Quem tá nos assistindo, quem já não passou por essa situação, não é Sim. verdade? Mas por que que a criança tem essa habilidade? Porque ela ainda não tá com essa frequência de adulto, ela ainda tem uma frequência pura. Tem uma passagem que Cristo fala que eu gosto muito. Ele fala assim: você quer ter acesso a mim? Venha como criança. Sim. O que que ele quis dizer? Se você quiser me entender, você precisa vir com uma alma pura, que nem criança, sem os porquê, né? Apesar da criança fazer muito porquê, Uhum. né? Mas qualquer resposta satisfaz É. aquela criança, Não, percebe? não é um porquê intencional, né? Exato. Não Não. é aquela coisa investigativa do tipo, Eu quero descobrir isso, então por quê? é, Não, o porquê é é um porquê querendo te como que é? descredibilizar. Exatamente, Uhum. né? É um porquê do tipo assim, olha, você vai ver só Uhum. o que que eu vou fazer, você Aham. passar um Sim. vexame. A criança ela não faz, é um porquê Ingênuo, né? ingênuo, né? Uhum. Então, quando o cliente se permite, e aí é onde está o jogo, ela tem que se permitir passar por essa experiência. A hipnose é essa permissão, né? Ela é essa É, permissão. se o cliente, né, ele não se permite a esse acesso, não rola, Não rola. né? É que assim, ó, existe a hipnose que a gente consegue colocar a pessoa em estado alterado de consciência, né? É quando é aquele, sabe aquele soninho? Sabe o soninho de domingo do tipo assim, você sabe que precisa levantar, Aham. mas o olho não quer abrir, Sei. sabe? O estado de hipnose é aquele. Então você tá ali, tão relaxado, você sabe que precisa acordar, mas o olho fala, mexe com isso não. Você fica fechadinho, né? Vamos ficar mais um Isso, pouquinho, mais 5 né? minutinhos. E esses 5 É. minutinhos demora uma hora para você sair da cama, né? Aham, sim. É exatamente isso. Agora, o que que acontece? Existem técnicas que a gente consegue fazer sem a pessoa estar em estado, Perceber. sem estado, esse estado mais relaxado, né? Então, vai muito de pessoa, aí vai muito do profissional. E saber Sim. quem é que está na frente dele. É um conformista? É um dominante? É um influente? Né? E aí a gente vai falar da minha outra área, que é análise comportamental. Então, é uma pessoa estável? Como que essa pessoa funciona? Como é o mecanismo dela? Como que ela chegou para mim? Né? Qual que é a linguagem? E aí eu uso muito isso. Qual que é a linguagem de amor desse cliente? Sim. Como que ele, como que eu consigo acessar ele através dessa linguagem de amor? Como que é? Ele é toque? Ele não é toque? Ele é organização? É o tom de fala? Vai conseguir acessar? Então, Uhum. essa é onde tem o feeling, né? Da gente, e aí não adianta, aí é a experiência mesmo, né? Sim. Conforme você vai atendendo os clientes, você vai aprendendo a lidar. Teve clientes que eu falei, meu Deus, não pegou. Não funcionou. Aí eu falei, poxa, com esse cliente tem que ser diferente. Aí ele vinha na outra sessão, eu falei, agora funcionou. Por quê? Antes eu estava, de repente, só dentro da minha linguagem de amor, Uhum. dentro da técnica. E a técnica, ela funciona, né? Só que, e o pré? Uhum. Né? Eu tenho que preparar esse caminho para a técnica voltar. Tem casos, gente, é impressionante. Assim, as sessões que eu normalmente faço são de até 2 horas, né? Por quê? Justamente por causa disso. Para eu poder ir entendendo qual que é essa linguagem de amor desse meu cliente. Como que eu consigo acessar ele da melhor forma para a gente ter resultado.
Tem cliente que já chega do tipo assim, falando, 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 eu só ouço. E tem cliente que não fala, e aí eu falo, para conseguir ter o acesso Uhum. e descobrir. Aí na hora que ele toca no assunto, que o olho dele brilha, fala, agora abriu a porta. E é interessante tocar nessa parte das 5 linguagens, né? Quando a gente fala dessas 5 linguagens É, do amor, porque quando a gente acha qual que é a linguagem dessa pessoa, a gente sempre vê a falta que é a linguagem, mas por trás dessa linguagem tem a falta também. Você concorda exatamente. com É isso? isso mesmo, é isso mesmo. É assim, ó, na análise comportamental, eu tenho casos e não foram poucos, de chegar assim, olha, eu quero separar. Quero separar, porque eu não aguento mais, isso e aquilo e tal. Vamos ouvir a queixa, né? Não, porque ela faz assim, ou ele faz assado, tal, 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 isso e aquilo. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Normalmente, quando vem, tem filhos, né? Fala assim, tem filhos? Tenho. Você ama seus filhos? Amo. Então tá bom. Aí eu pego uma folha e dou um papel. Escreve o nome deles aí pra mim. Aí escreve pra mim qual que é a linguagem de amor dos seus filhos. Como assim? Não, eu faço isso. Não, 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 não tô dizendo o que você faz. Eu quero saber o seguinte: qual que é a linguagem deles de amor? Porque às vezes nem sempre aquilo que eu faço é a maneira que a pessoa se sente amada. Sim. Exatamente. Tem filho que, por exemplo, ele só se sente amado se você trouxer algo pra ele. Uhum. Tem filho que não precisa de nada, só um abraço. Tem filho que nem gosta de abraço, mas dele saber que você tá no radar dele, ele já tá, ó, tá todo mundo aqui, tá tudo certo, ele não gosta de ficar grudado, percebe? Uhum. Aí a pessoa fica assim, então tá bom, tá difícil, né? Anota pra mim, então, a sua linguagem de amor. Aí a pessoa, aí dá o tipo boot, assim, sabe? Do Uhum. tipo, caramba, né? Qual que é a linguagem de amor do seu companheiro? Pois é, você consegue perceber agora que se você não entende a sua linguagem de amor, você acha que você está entendendo a linguagem do outro? Às vezes esse conflito que está acontecendo nessa relação é justamente porque você está tentando extrair dele algo, né, que não vai rolar, porque às vezes é uma questão até de comportamento, por exemplo, né? Sim. Eu, por exemplo, vocês já sabem aqui, quem está assistindo, eu falo, né? É Uhum. meu, né? A minha esposa é totalmente aversa de mim. E eu queria que ela fosse como? Como Falantes. falante, porque quem que eu gosto primeiro? Uhum. Gosto dela ou de mim? De mim, De mim. não é verdade? Então, se a gente gosta da gente, a gente quer alguém parecido com a gente, né? Você acha que deu certo? Não dá certo. E a mesma coisa, ela gostaria que eu fosse uma pessoa mais contida, que falasse só o necessário, aquela coisa, sabe, de tipo assim, fosse menos empolgado, mais organizado, porque a pessoa influente, ela não é muito organizada, né? Ela tem às vezes muita iniciativa e pouca terminativa, né? Sim. Hoje Na minha eu análise comportamental, eu sou influente também. influente, É, a gente inicia muitas coisas, né? Mas quantas terminou? é. Aí precisa, aí é onde eu falo que o jogo do universo, né, me coloca do lado de uma mulher que tem um comportamento totalmente diferente, que tem muito mais terminativas do que iniciativas. Aí é o jogo. Quando você, aí eu falo muito isso lá no consultório, eu falo assim, cliente, você precisa entender o jogo. Na hora que você entender o jogo, você para de sofrer. Sim. É só aprender a jogar o jogo. O problema é que a gente fica querendo não entender o jogo. Ou fazer um jogo em cima do. Não inventa a roda, ela já existe. Já existe. Eu É sempre só deixar falo, fluir. eu sempre falo sobre a importância de alinhar expectativas, né? Do que você espera do outro e o que o outro espera de você. Porque aí você entende exatamente esse jogo mesmo, né? Exato. Do que é importante para mim, do que é importante para você. É importante para mim que você seja um pouco mais contido? Ok, mas eu também preciso que você fale um pouco mais que você. Então, assim, entra nessa linha entre Uhum. dois pesos e duas medidas não ser diferentes. Exato. E o respeito. E o Aí é respeito. onde entra a grande questão. Quando eu faço essa dinâmica aqui da linguagem de amor, eu falo, pois é, qual foi a última vez que você investiu em você? Aí acabou. É tocar nessa ferida, o olho brilha, a pessoa trava, do tipo, realmente. Pois é, então, se você não se ama, você não ama mais ninguém. E quando a gente vira o jogo, para nós, eu faço até uma dinâmica lá no consultório, eu falo assim, aponta o dedo para mim. Né? Aí a pessoa aponta o dedo. Eu falei, segura um pouquinho. Tá desconfortável? A pessoa fala, não. Agora pega esse mesmo dedo e só faz assim, ó. E segura. Aqui começa a dar uma pressão aqui, ó, na munheca. Eu falo, não, segura um pouquinho mais.
mais um pouquinho, força um pouquinho mais. A pessoa fala, não, já tá doendo. Eu falei, pois é, dói mesmo. Virar esse Sim, dedinho que aponta para os outros e olhar para nós vai gerar dor. Sim. E quando você começa a ver quem realmente você é e quão difícil é fazer pequenas mudanças de hábitos, né, de estilo de vida, aí começa a gerar a verdadeira empatia pelo outro. Aí eu deixo de apontar, percebe? Do tipo, cobrar, exigir, porque se é tão difícil para mim, também Uhum. é difícil para o Sim. outro. E baseado em diferentes culturas, cuidados, né? Então, assim, eu tenho a minha cultura, eu fui criada de uma forma diferente, né, do que foi, né, da minha vida. E quando você tá com outra pessoa que é uma cultura totalmente diferente, ali que começa. E essa questão de cultura, você vê, né? Não é nem de outros países, é aqui Uhum. dentro É, mesmo. não, Por é exemplo, dentro de casa eu mesmo, sou né? de Santa Catarina, minha esposa é do Maranhão. Olha os Nossa. opostos, sou né? Eu tô de um oposta. lado do mapa, ela tá do outro lado do mapa, né? Sim. O meu comportamento família era um, o comportamento família dela era É outro. outro. O jeito de, a linguagem de amor, a forma de se expressar, né? Os valores são diferentes. A gente que é criado aqui com Danone e hambúrguer de caixinha, né? Que é essa Uhum. cidade grande, né? Sim, Aí sim. você pega uma pessoa que foi criada lá, até brinco com ela, né? Com calango, com beijo do É mato, tudo. comendo, né? Fruta Sim, da terra. É exatamente. É diferente a diferente. percepção das coisas, né? O que ela tinha, por exemplo, como luxo, como, percebe? Os pais, os irmãos brigavam, eles se reuniam, pode pedir perdão, pode pedir Sim. desculpa, se abraça, senão. Aí, em vez de ir lá trazer harmonia, não, vai pro quarto você, vai pro quarto você, aí, Cada quer um pro dizer, seu quarto, né? é, aí Aham. não tem. Aí é criado como? Você acha que essa pessoa, quando vai crescer, vai formar a família dele, ele vai agir como? Vai agir com o recurso que ele aprendeu. Essa busca de recurso, né? É a busca. Que são ali, né? Que nem eu vejo a questão da experiência, né? A Sim. experiência é o quê? É uma busca de recursos, né? Então, muita gente, por exemplo, não inicia um negócio novo, e aí a gente, né, que atende, a gente percebe muito o cliente falar isso. Ah, eu não prospero. Ah, eu não consigo ganhar dinheiro. Aí você vai conversando com ela, vai vendo que tem crenças Crenças. estabelecidas e, por vezes, nem vividas por ela, mas ela Uhum. ouviu. Sim. Ela viu um pai quebrar, ou ela viu um tio quebrar, e aí ela fala: não, não vou montar nada não, porque eu posso quebrar. Sim. Ou ela ouviu alguém falar algo, aí ela já cria uma verdade dentro dela, e aí cria um bloqueio. E aí ela fala: não, não vou fazer isso. Aí é onde a gente entra com a hipnose ou a PNL, para fazer o quê? Uma reprogramação. Eu costumo dizer que o cliente chega para mim com Windows 95. Sim. Não dá para instalar um programa novo se a gente não desinstalar esse Uhum. Windows. Senão não roda nenhum programa novo. Sim. E uma dúvida que eu tenho, de onde começou essa, a hipnose na sua vida? Como que... Surgiu. Conta um pouquinho do começo. É muito doido isso, né? Porque assim, quando eu estudo psicologia, eu fui fazer um teste e o meu neuroticismo deu 98%. Aí a professora falou assim: Nicolas, vem aqui um pouquinho. Ela falou assim: tá vendo isso aqui? Olha, essa aqui é a sua maior qualidade. Para quem está nos assistindo, o neuroticismo é o quê? É aquela pessoa que tem um comportamento de confiar em todo mundo, em acreditar em todo mundo. Percebe? Aquela pessoa que tem isso dentro da essência dela. Uhum. Essa é a minha maior qualidade. Deu 98%. Porém, quando a gente não domina, vira defeito, né? Então, você que está nos assistindo, tudo que você... que é a sua maior qualidade, se você não dominar, vai virar defeito. Ah, eu sou muito perfeccionismo. Tá tudo certo. É sua qualidade. Só que se você não dominar, vira defeito. Sim, Tem que buscar um equilíbrio. sim. E aí, quando ela falou isso pra mim, mexeu comigo. Ela falou assim: olha, toma cuidado, porque essa sua grande qualidade de acreditar nas pessoas, de confiar nas pessoas, você não é assim? Eu falei: eu sou exatamente assim. Eu levo pra casa de boa. Hoje não mais, mas eu vou explicar o porquê. Mas na época, nossa, o que que é? Vem pra casa. Então, olha, deita aqui, sabe? Assim, minha casa era assim uma porteira, assim, sabe? Hoje já não. Por quê? Porque aí eu fui deixar de fazer isso para fazer isso aqui. E aí, estudando a psicologia, vendo os métodos, né? E vendo também aquela questão do tipo, ah,
o cliente ele fica 1 ano, 2 anos, percebe? Aí eu achava aquilo também muito moroso, né? Falei, nossa, como que eu. Até como profissional, falei, eu vou ficar 2 anos ouvindo um problema do cliente e não Uhum. resolve, né? Claro que a gente sabe que vai muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que são sessões rápidas, ele resolve assim, e tem pessoas que precisa do seu tempo, né? E ela também precisa daquele momento. Sim. Até porque, fazendo aqui um adendo, por que que os nossos consultórios hoje estão cheios? Eu falo que toda pessoa ela precisa de 3 tipos de amigos. E isso que eu vou falar para vocês foi algo também que eu avaliei lá. Todo mundo precisa de um amigo estratégico. Sabe aquele amigo do tipo assim, você precisa ir para a faculdade, ó, você ir para academia, você não quer ir para academia, do tipo assim, né? Ixi, Né? Maria. Aí você fala assim, não consigo me ver sozinha saindo de casa para ir, mas você fala assim, ah, o João, né? Ou a Só Maria. chamar, ele vai. Não, ele vai. Ele Você vai que atrás. tem que se chamar no É. chamado dele, né? Não, Porque ele já você chama vai. pra te dar força pra chegar Exatamente. lá. Você vai Aham. ligar para ele e falar assim, fulano, você tá aí na academia? Claro, que horário? Tá, olha, você não passa aqui, ainda você quer dar, tipo assim, você para garantir a sua ida, né? Ele é o quê? Um amigo estratégico. Esse amigo, você vai contar os seus segredos para ele? Não. Você vai chamar esse cara para jantar fora por vezes? Às vezes não. Porque ele só é um amigo estratégico. Tem um outro amigo que é o amigo necessário. Sabe aquele amigo do tipo assim, é, um exemplo, você precisa se conectar com alguém, aí você fala, fulano. Aí você, fulano, você não é amigo desse clã? Sou. Cara, faz uma ponte aí, eu tô precisando bater um papo com ele. Ah, não, beleza, tá. Nosso famoso networking, né? Network, Uhum. porque Sim, ele foi necessário para suprir sim. uma situação. Legal. Só que aí nós temos um amigo íntimo. Sabe aquele que você pode ficar nu emocionalmente? Quantos temos desse hoje? Se você pegar uma lista hoje e fazer 3 colunas, amigo, íntimo, estratégico e necessário. Tentar, você vai ver que o estratégico vai ser um monte, necessário, vai. Mas na hora que cai pro íntimo, você fala, meu Deus. É. E aí é onde eu entrei em crise, porque eu tava com 35 anos quando eu aprendi isso. Cadê os meus amigos íntimos? E aí eu descobri que não tinha. E na realidade, quando eu olhei do lado, quem era? Era minha esposa. Eu falei, cara, é a única pessoa que eu posso verdadeiramente falei, eu posso mesmo de verdade, isso que eu tô falando pra vocês. A gente criou essa relação. Nós estamos há 25 anos juntos, então a gente foi criando, e não foi fácil, porque foi muitos altos e baixos, muito mais baixo do que altos, né? Mas a gente sobreviveu e estamos sobrevivendo cada dia. Então, quando eu olhei pra isso, eu falei, peraí, quem sou eu? E aí fui olhar os meus monstros, né? Tinha uma treta absurda com meu pai, entendeu? Uma fragilidade emocional muito grande com a minha mãe. E o que que me ajudou a ter acesso? Através de uma imersão que eu fui com uma psicóloga, né? Inclusive ela é daqui da nossa cidade, né, de Hortolândia, Ajudar Linhares, não sei se vocês conhecem ela. Ela foi psicóloga há Não. muitos anos do Colégio Adventista, uma mega profissional, tem um carinho muito grande. Ela provavelmente eu vou até mandar para ela esse Uhum. podcast. E ela fez essa. Foi ela e a Ilma, que é uma psicanalista. Elas fizeram. A Ilma, Conheço ela. a Ilma é uma parceiraça. Conheço. Ela e a Judá fizeram essa imersão e foi assim um divisor de água, porque ali eu consegui, né, e acessar mesmo, sabe, emoções que estavam. E eu falo que o marido da Judá foi ali crucial naquele momento, né? Ele falou, sério, Nico? Eu falei, foi, cara, você foi crucial. Por isso que eu falo que numa imersão, cada personagem tem um papel, né? E virou uma chave. Eu falei, cara, eu vou atrás disso. E aí eu comecei a estudar sobre hipnose, sobre programação neurolinguística, o que que aquele movimento daquela imersão poderia me proporcionar como profissional Sim. e como pessoa mesmo, sabe? E deu certo, cara. Consegui ressignificar um monte de coisa. Eu era o cara do sim pra tudo, sabe? Uhum. Ah, vamos. Daqui a pouco a Mesmo gente me fala não. prejudicando. Não existia. Por quê? Eu tinha problema de aceitação, Uhum. sabe? E essa ausência do meu pai, né, da separação dos meus pais, mexeu comigo, né? Então isso me deu muita carência,
né? Então, o dizer sim era uma forma do tipo assim, já que eu não tenho ninguém, eu tenho pelo menos você, Uhum. né? E isso foi só me trazendo prejuízo. Por quê? Você vai dizendo sim, vai dizendo sim, vai dizendo. No dia que você decide erguer a bandeira de alforria do não, Do não. aí a pessoa fala: como assim não? Então não quero mais a sua amizade. Esses dias eu até comentei Não se com torna ela. mais necessário, Não se né? torna mais necessário. Esses dias eu comentei até acho que eu comentei com você, amiga, que sobre um vídeo que eu vi que ele fala assim, o não também é uma resposta completa. Exatamente. E para sair, você não. Uhum. O negócio vem assim grosso, Sim. entendeu? Dolorido, né? Nossa, ele para sair Parece é um parto, é tá? tipo um sapo de perna aberta virado dos avessos. É bem isso mesmo, sabe? Você fala, Uhum. mas assim, hoje, de verdade, eu falo não com tanto prazer. Eu falo que eu. Não, não vou falar aqui o que eu vou falar agora, assim, que eu ia falar outra coisa. Uhum. Mas eu falo com muito prazer, não. É muito de boa. Por quê? Frustrar as pessoas também é uma forma de cura. Sim, é Tem uma forma pessoas de que amar. precisam ser frustradas para elas virar a chave, né? Então hoje eu falo não, de boa. Me tornei um pouco mais frio para muitas coisas, né? Tem gente que me conhecia e fala: "Nossa, Nico, você tá diferente". Eu, tudo bem, é uma percepção sua. Claro, eu sei que eu mudei, né? Mas eu mudei para mim, né? E quando você muda para você, é onde eu falo muito lá Sim. também nos meus atendimentos, falo assim que a importância da gente mudar a frequência. Sim. Quando você muda a sua frequência, todo mundo que está ao seu redor colhe os benefícios, ou não. Então, quem estava te sugando, vai embora, porque é um imã. Você muda a polaridade, quem estava agarrado aqui só te prejudicando, faz assim, ó, voa. É. E quem precisa vir, Vem. vai vir. Aí você se conecta com novas pessoas, e foi o que aconteceu comigo. Depois que eu entrei para hipnose, que eu comecei a fazer os cursos, se conectar com outras pessoas. E pasme, eu achava que, tipo assim, qual era a crença? Nossa, eu vou me conectar com a hipnose, mas eu só vou ter contato com pessoas assim, holísticas, Uhum. espíritas, sabe? Aquelas, né? Uhum. Porque, sim, a gente que vem daquela linha Expressivo. Sim, religiosa, né? Aquela sim, crença do tipo, ai meu Deus, só que eu tô desagradando a Deus, porque foi uma barreira, sim, sabe? Foi uma barreira sim. para quebrar isso. E aí depois eu descobri, falei, meu Deus, quanta ignorância. Não tem nada a ver disso. E 90% dos meus clientes são cristãos. Sim. É impressionante. Eu achava que ia vir assim, espíritas, sabe? Pessoas que são mais holísticas, são mais abertas para isso, né? Não é criticando jamais, mas são pessoas que são mais abertas Sim. para o novo, né? Uhum. Pessoas que eu até brinco, tem um neocórtex mais ativado, né? Uhum. O pessoal que acredita nesses sobrenaturais e tudo mais. 90% são cristãos. E é engraçado, né, que quando você entra nessa jornada de mudança, né, eu sempre brinco assim, pessoas, né, tem gente que vai gostar e tem gente que Uhum, não vai gostar. De uhum. que lado você vai ficar, né? É isso Eu mesmo. falo que quando você entra nessa jornada é mudanças e mudanças e mudanças, né? Eu sempre falo, né, quando, na época mesmo, né, de graduação, né, temos essas pessoas, esses amigos, né, e eu sou muito grata na minha jornada, Thaís, a gente estamos nessa jornada aí, consegui achar pessoas, assim, necessárias, amigas e íntimas, né, quando você falou da Ilma, né, eu conheço a Ilma porque a Ilma fez parte, né, da equipe que hoje eu estou, né, em um dos projetos que eu dirijo aí como psicóloga, dentro desses treinamentos de imersão. E é gratificante a gente saber que pessoas passaram por ali, pessoas vão é, levando esses ensinamentos, levando é, tantas mudanças e transformação que a gente sabe que dá certo. E a Uhum. gente vai tirando essas crenças limitantes de pessoas que às vezes não sabem, não conhecem e ficam se perguntando: nossa, mas será que isso dá certo? Será que isso muda? Será que é de verdade isso mesmo? Será que uma pessoa vai no final de semana, elas mudam mesmo, elas conseguem tirar mesmo coisas que é uma vida, né? Histórias, são experiências. Será que a Exato. pessoa ressignifica? Você estava lá, você sabe o que que é. Muda, não muda? Não, assim, tanto que quando eu montei o Instituto, né, o Instituto Nicolas Soares, que são várias abordagens, que lá a gente trabalha com a hipnose, a PNL, análise comportamental e a constelação familiar, né? Aí eu falei, poxa, vamos fazer uma imersão?
E eu carrego um nome comigo que chama Conquistando o Território. Que eu tive uma experiência numa empresa e eu criei esse projeto e deu super certo lá. E é um nome que eu carrego e eu vou sempre colocando ele nos meus projetos, assim, sabe? Porque eu acho muito forte, sabe? Você conquistar o seu próprio território, né? Sim. E aí nós fizemos essa imersão, né? Eu convidei 3 amigos para participar, né? O Robson Gonçalves, o Henrique Sanches e o Alexandre Ferreira. O Robson, ele é especialista na terapia do renascimento, né? O Henrique é especialista na parte de comunicação. Não sei se vocês lembram daquela Calvin Klein. Sim. Lembra Calvin Klein? Ele era a Uhum. voz do Calvin Klein. Ele Que fazia tal, legal. ele é Uhum. uma pessoa fantástica, tem uma experiência muito forte. O Alexandre, ele se formou como coach e tal. E aí nós promovemos uma imersão. Foi um domingo, das 9 até quase 9 horas da noite. E lá a gente fez terapia do renascimento, hipnose, comunicação. Pacote completo, Não, né? literalmente, do tipo assim, vai sair do ventre, entendeu? Da mãe, literalmente. Teve gente que se sentiu até molhado da placenta. É transformador, assim, sabe? E aí a gente fez toda uma reprogramação, sabe? E aí depois no final as pessoas falam assim: olha, Nicolas, engraçado. Eu achava que ia ser só mais um curso que eu. Porque essa imersão, ela é 100% prática. Não é do tipo, ah, eu vou ficar lá sentada ouvindo. Não, não. É movimento, né? E eu falo muito para meus clientes, falo assim, ó, aqui você tá achando que você vai ficar só sentado, falando e eu ficando assim para você, Não, aqui tem troca, aqui tem exercício, vai sair daí, vai ficar em pé, vai ter que agachar. Porque se não cria esse movimento todo, não cria as experiências. A gente não acessa as caixinhas que precisam acessar. Então, essas imersões, e quem estiver nos assistindo, né, se estiver buscando isso, claro que é interessante também pesquisar, saber, né, onde a gente está indo também, né, quem são esses profissionais envolvidos, porque faz a diferença, né, Sim. faz a Sim. diferença. Assim, eu falo que eu fui muito privilegiado, porque eu fui muito acolhido por bons profissionais. Então, isso me ajudou a ter parâmetro, né, falar, olha, eu quero daqui para cima, Uhum. né, e aí fui me conectando com outros profissionais, outras técnicas, outras abordagens, né, para poder enriquecer aonde? Lá no atendimento. Sim. E quem que ganha com isso? É sempre o cliente, né? Aquele Sim. que, e eu até falo muito para os meus clientes, falo assim, ó, não se surpreenda se no final do tratamento você sentir um desejo enorme de querer se tornar um terapeuta. Sim. Porque depois que você começa a se entender e a entender como funciona o mecanismo das emoções, entender como funciona o outro, aí o outro já não é o problema, é uma vítima também do sistema, Sim. né? E não é um sistema político, não, é o sistema familiar mesmo, né? E Uhum. eu costumo dizer muito que toda vítima gera outra vítima, Sim. né? Então, se a pessoa foi vítima, e é inconsciente isso, não é do tipo Uhum. assim, nossa, não vejo a hora de fazer um filho e ferrar com a vida dele. Não, quando vê, você fez. Uhum. Sim. Já nasceu e você já fez, né? Quando vê, o Sempre estrago tá tem lá. uma intenção positiva, né? Hum, hum. Por mais que tenha algo que a gente vê algo de errado, sempre há uma intenção positiva por trás daquilo, né? Que Sim, quando a gente passa a ver uma anamnese e entender essa pessoa, a gente vê que por trás, né? Como você disse da constelação, veio pessoas e pessoas e pessoas antes de tudo isso, exato. né? E assim, quais são as leis da constelação, né? É o quê? A lei da hierarquia. Então, se eu não tiver uma gratidão por quem veio antes, tem muito filho, e aí é onde tem, né, muito problema que chega para nós é o filho se colocando como superior diante dos pais, Sim. porque ele deu um pouquinho mais certo, ou ele teve uma condição melhor, e aí ele quer se colocar acima desses pais. O universo olha e fala assim, ó, não tá de acordo com o A padrão. ordem tá A errada. ordem tá Uhum. errada. Você tá tentando Sim. subir o rio em vez de descer o rio. Filho, só desce o rio. Sabe? Tipo, aceita que dói menos. Uhum. Flui. Uhum. Ah, mas o meu pai não presta. Ah, minha mãe não presta. Tá tudo certo, bem. Foi o que o universo te deu. Uhum. Foram eles. Aprenda com eles, né? Mas não. Aí eu quero mudar a ordem. Mudou a ordem, dá errado. Outra ordem, outra lei que a constelação trabalha, a lei do pertencimento. Então, quer dizer, todo mundo pertence, né, a uma família, porque a gente não nasceu assim. Né? A Uhum. gente veio Ninguém É. de uma família. A ninguém gente veio vem ali, de, né? Não né? a chocadeira, E, né? Fala, que gente, ainda fala, assim ninguém viria da viria família de algum da família lugar. da galinha, entendeu? Não tem jeito, né? Esse pertencimento, a pessoa precisa reconhecer esse pertencimento, ou que seja familiar, ou que seja um pertencimento de grupo, né?
Não adianta. É uma lei que não tem como você pular. E a lei também do equilíbrio. Não adianta. O universo olha assim pra você, ó. É sempre eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. O universo fala, beleza, mas e agora? E você? Eu o quê? Não, agora é hora de você transbordar. Não, não quero. Eu só quero receber. Aí o universo fala assim, tá tudo errado. Você tem um propósito, o seu propósito é gerar frutos. Não, não quero, fruto não quero, quero continuar sendo semente. Percebe? E quer dizer, se a pessoa ela está em desequilíbrio com essas leis, não adianta. Se você pegar qualquer cliente e você já começa a fazer na anamnese, você começa a descobrir. Fala, ó, tá em desequilíbrio na hierarquia, tá em desequilíbrio na lei do retorno. Por quê? Só quer, só quer. É o mundo só para ela. Uhum. Sim. Sim. Percebe? Né? O que você vai. Não, mas eu preciso fazer? Não, eu só quero receber. Não, bem, não é assim que funciona. Aí a gente lá no consultório precisa ensinar essa pessoa a ter um olhar sistêmico de todas as coisas. Vamos fazer o seguinte? Aí eu faço assim, levanta aí um pouquinho, vem aqui. Aí eu gero desconforto. Aí eu trago ela lá no canto da parede e falo assim, olha para aquela cadeira. Olha quem tá ali. Aquela pessoa só quer, né? Isso e aquilo. O que você falaria para aquela pessoa ter uma perspectiva diferente? Porque a gente é muito bom para dar conselho para os outros, né? Sim. Não é Exatamente. verdade? Dar conselho pro outro, nossa, tem gente que olha e fala, não, conte comigo, o que que é, para que que Mas e quando é para nós? Quando a cadeira tá Sim. vazia. E quando a cadeira tá vazia, né? E aí eu falo muito dos clientes, ó, a gente precisa criar esse movimento. Eu faço isso comigo direto, meio louco assim às vezes, sabe? Eu saio da cena e falo assim, o que que o Nicolas tá querendo? Qual que é a intenção que tá por detrás disso? O que que ainda tá faltando ele resolver, que precisa ser resolvido porque isso está incomodando ele? Por que que ele recebeu essa ligação e ficou jururu? Por que que isso ainda mexeu com ele? Sabe? Eu começo a olhar assim mesmo de forma sistêmica. Isso me ajudou, né? E aí eu procuro lá no consultório tentar passar para o cliente criar essa prática. Mas qual é o grande problema? Todo mundo quer o jeito mais Fácil. fácil. Ah, Aí assim, o calcanhar de Aquiles da hipnose, né? A gente falando sobre a hipnose. A pessoa carregou o problema por 30, 20, 40 anos, já tentou de tudo. Quer mudar num Passou. dia. Aí ela liga assim e fala assim: mas resolve numa sessão? Pois é, né? O que que você vai falar para o cliente? Né? É. É complicado, né? Claro, tem situações que sim, em uma sessão a gente consegue resolver. Como, por exemplo, às vezes a pessoa, por exemplo, fuma. Dependendo da vontade dela em se livrar daquilo, realmente, em uma sessão a gente consegue bloquear, né? Mas tem pessoas que não é o problema do cigarro, é o que está por detrás do cigarro. Se você tira o cigarro, você não está tirando o cigarro, você está tirando um monte de outras coisas que a pessoa depende. Sim. Por exemplo, por que que ela fuma? Porque é o momento dela se sentir acolhida lá na empresa, quando todo mundo fala, vamos lá no fundo dar uma tragada? Aí vai Sim. aquela galera, e aí eles conversam, eles dão risada, olha o acolhimento. Aí você fala pro cara assim, ó, vamos tirar o cigarro, ele fala, ah, mas aí eu não vou poder participar da rodinha A do eu não fumódromo. vou do ser bem, fumódromo, eu não vou ser bem não vou aceito, ser bem né? aceito, aquela turma, percebe? Então assim, eu Sim. não tô tirando o cigarro, tô tirando o momento dela se socializar. Uhum. Claro que com o tratamento a gente vai ensinando essa pessoa a criar outros Identificar. mecanismos, né? Uhum. Para ela continuar se socializando, mas sem se destruir. Tudo bem que se ela estiver lá também só respirando nicotina, Pior do que tá é pior fumando. do que tá fumando. Aham. Mas aí uma outra Sim. percepção que a gente vai levando a pessoa a poder. Aí é onde eu brinco muito que se essa pessoa ela muda essa frequência dela, essas pessoas que estão ao redor dela também podem ser beneficiadas, né? Então, assim, é um jogo muito grande que a pessoa, quando ela aprende a jogar, ela só tende a ganhar. Porque, às vezes, o movimento que você faz para você, você começa a descobrir que não tem nada a ver com você. É com outro. Sim. É com outras pessoas que vão cruzar a sua história, vão falar assim: nossa, você era assim, assado, e agora você mudou. Como que você fez isso? Eu falo, ah, comecei a cuidar da minha vida. É. Simples assim. Sim. Começou a cuidar da vida, tudo Sim. flui. Agora, quando eu ainda quero ficar cuidando da vida dos outros ou querendo mudar as pessoas,
Comportamento não se Essa muda. mudança, Ninguém muda ninguém. essa mudança, ela é mais nossa. Por exemplo, eu quero mudar o outro para ser do meu jeito, né? Sim, Tem que ser do meu tem que jeito. jogar o meu jogo. Se não for do meu jogo, também não quero ela perto de mim. Eu vou levar a bola, sabe? É, Sabe? exatamente. É aquela. Dono da bola. É o dono da bola, né? Ah, não, Não, eu não vou jogar, vai ficar aqui, vai ser do meu exatamente. É o jeito. tipo assim, eu nunca saio do Uhum. jogo, né? Todo mundo pode ser substituído, menos eu. Menos Se eu. quiser me tirar, eu levo a bola embora. É, Sim. Percebe? exatamente. E quando a Uhum. gente cresce com esse sentimento egóico, né? Vai levando isso pra vida. Aí entra numa relação, aí quer que o marido ou a esposa seja do mesmo jeito que ele, senão ele leva a bola, Uhum. né? Então, a gente vai trazendo esse tipo de movimento para dentro dos atendimentos, a gente vai fazendo a pessoa ter uma outra visão. Poxa, peraí, realmente eu estava sendo egoísta. Nossa, olhando dessa forma, agora eu começo a olhar para o meu pai de forma diferente. Porque assim, todo adulto, ele tem uma criança dentro dele, ou Sim. resolvida ou Ou não. não. Sim, Mas que tem, tem. tem. E a grande maioria, quando a gente olha tendo um comportamento descompensado, nós adultos que estamos aptos a julgar, a gente fala assim, ó, isso aí é safadeza. Isso aí é Uhum. uma servergonhice, né? Como que pode um homem dessa idade fazer essas coisas? Pode, bem. Pode, porque dentro daquela pessoa tem uma criança Criança. a- Mal dirigindo resolvida. um carro totalmente desgovernado, percebe? E fazendo um monte de estrago por onde ele passa, Sim. né? E aí é onde entra a hipnose, é onde a gente consegue acessar aquela criança, acessar a causa e não o efeito. Então a gente não fica trabalhando em cima da depressão, Não. né? Que é derivada do medo. A gente não é trabalhando, eu sou ansiosa. Tem muito cliente que chega com o diagnóstico pronto, porque o Google já, né? Já entrega tudo Lógico, né? mastigado. Eu sempre Esse trago, aí. né? Não, eu não sou, eu estou. Nesse Exato, momento você não é ansiedade, você está, exato. né? Porque daí traz esse momento agora. Né, e detalhe, tem muita gente que chegou lá, não, eu sou ansiosa. Conte um pouco mais sobre essa Fale ansiedade. mais sobre É isso, todos os né? dias? Não. Que momentos que você está ansiosa? Ah, quando eu vou apresentar o negócio na empresa. Ah. Outro momento, quando eu fui tirar a habilitação, eu fiquei muito ansiosa. Eu falei, não, peraí, bem, você não tem ansiedade. Você tem momentos de euforia, de êxtase, percebe? E tá tudo certo, bem, isso aí faz parte da vida. É até bom que você esteja passando, porque gera um pouco de medo, de receio, autoproteção, tá tudo funcionando aí. Então, ó, seu mecanismo tá legal. É mesmo? É. Então, isso não é ansiedade. Você não tá sofrendo todos os dias por coisas que não aconteceram. São coisas pontuais. Ah, é mesmo. E aí, para você desmistificar o diagnóstico pronto por ela, Sim. né? Porque ela já deu alta para ela do tipo assim, né? Olha, Uhum. eu tenho isso. Uhum. Ah, então eu não tenho ansiedade? Não. Você tem momentos que mexe com a sua euforia e você fica tal, mas no dia a dia, como que vocês... no dia a dia é de boa. Eu falei, então tem ansiedade aí, tem Uhum. momentos. Agora a gente precisa identificar quando eles vêm e aí a gente instala algum gatilho protetor para poder, quando chegar nisso, vir para o estado natural. Então tem muita gente que vem com esse diagnóstico, sabe? Pronto, Pronto. né? Porque a internet tem muita informação hoje. Uhum. Boas. Doutor Google. Sim. É Dr. Google, né? Tem momentos, informações boas e tem informações ruins. O duro é quando chega isso pra gente, a gente tem que retrabalhar essa informação. Você vai desmistificar, né, todo esse processo para que a pessoa, né, consiga viver de uma forma natural, sabe? Isso acontece muito na clínica, né? Hum. Assim, pra gente também, assim, enquanto psicólogos, assim, de atender todos os dias, eles vêm com essa bagagem o tempo todo. Eu sou assim, eu sou assado, me falou que eu sou assim, sabe assim? E muito, é, boa parte das vezes, ela vem com esse do que falaram pra ela, do que ela... Ah, você é isso, você é aquilo, você... E aí a pessoa fica com aquela crença e ela chega pra gente falando exatamente isso, que eu sou ansiosa Ou depressivo, né? ou Ou depressiva. depressiva. É que nem a Não. depressão. Você fica triste todos os dias? Não. Aí você fala assim, quando você fica triste? Aham, Aí ela começa a dar casos pontuais, fala assim, bem, aham, mas isso é normal. Ó, eu também fico triste. Ficar uhum, triste, até brinco, né? Falo assim, tem dia que é o dia da minha tristeza. Fico em casa e não falo com ninguém, tá tudo certo.
entendeu? É importante a gente reconhecer Uhum. as nossas emoções, Sim. Sim. né? Não negá-las, né? O problema também é isso, muita gente nega, Nega. Aham. né? E Negligencia, né? O fica se tempo todo. negligenciando, né? Lutando contra uma coisa que é natural. Sentir Uhum. medo é natural, sentir angústia, ficar triste, sabe? É, Depressão, tá tudo certo. eu sempre falo que é na linha, né? Uhum. Tem que ter uma linha ali que não dá para exceder nenhum lado nenhum Sim. outro. Sim, sim. Então, assim, não dá para ficar com muito medo, mas também não dá para ficar sem, porque se ficar sem também é uma várzea, Sim, né? sim, sim. Então, assim, a gente sempre conversa, eu falo sempre na clínica, o Divertidamente tá aí para falar a importância dos sentimentos. Verdade. Desde o começo, quando ela troca de cidade, até no segundo, que é a própria ansiedade que trava a pessoa. Então, assim, ela tá aí para falar que eu tenho alegria, eu tenho tristeza, não dá para ser feliz o tempo todo, Uhum. não dá. As pessoas acham que eu tenho que ser feliz o tempo todo e não é assim que funciona. É que nem quando ele sai do consultório, né? Uhum, Ele sai achando, tipo, ah, tô indo lá pra ficar bem. Tem sessões que eu falo assim, ó, bem, você não vai sair daqui hoje bem. uhum, Você vai sair mal, uhum, entendeu? E esse mal é pra você pensar mesmo. É sair daqui uhum, reflexiva, sair daqui meio down mesmo, pra você chegar em casa e falar, poxa, peraí, como que eu tô conduzindo? E vai ter sessões que você vai sair super feliz, uhum, né? Mas tem sessões que você vai sair muito mais reflexiva, né? Às vezes você vai sair meio pra baixo. E tá tudo certo. Por uhum. quê? São as nossas As emoções, nossas necessidades de necessidades e emoções. emoções. Isso mesmo. É um mundo cheio de tem que, né? Exato. Ai, tem que isso, tem que aquilo, é que É, tem que aqui. Eu sempre trago no olhar de quem falou que tem que. Você não exato. tem que nada, você tem que estar dentro de uma condição que você esteja bem, que você esteja saudável com você, É. É isso dentro mesmo. daquilo que você traz para uma realidade de equilíbrio, Uhum. né? Mas é porque fulano falou que eu tenho que estar desse jeito. Não, ninguém tem que nada, Desde que não afere você e não né? afere o O outro, outro, Uhum. tá tudo tá tudo certo. certo, tá tudo bem. É sempre querendo atender a expectativa de alguém, né? Por isso que eu Exatamente. falo que o autocuidado, né? Aí você, tipo assim, você começa a focar em você, você começa a descobrir as suas limitações. Sim. Aí é onde vem mesmo essa empatia pelo outro. Aí você fala, poxa, quem sou eu para exigir algo de alguém se eu não consigo acordar cedo para fazer uma caminhada? Eu não Sim. consigo ler um livro. Olha a guerra que é para a pessoa, às vezes, ler um capítulo, né? Fazer, né? Eu até te passei daquela, Conta pra gente o método, o né? De método. hackear o cérebro, né? Porque assim, Eu tô aprendendo aí, viu? então, Tá? porque assim, você tem que aprender a se conhecer. Por exemplo, quando você me dava um livro, eu às vezes me interessava por um livro, eu olhava não o tema, a grossura do livro. Eu falava assim, nossa, isso é Nossa, muito já é desse grosso, eu tamanho. não vou dar conta de ler. Era tipo assim, 3 anos, Uhum. para tentar ler. E o meu cérebro é muito preguiçoso. Bom, o cérebro por si só, ele já, né, não quer trabalhar. E aí eu pegava aquilo, pelo um tema até que eu queria ler tal, e aí começava a ler tal, e aí o cérebro falava assim, você vai ler isso não, né? Eu, vou ler, tô determinado para ele. Ele falou assim: você tá de brincadeira, olha a grossura disso. Não, mas eu vou ler e tal. E aí você começa, ele falou assim: não mexe com isso não. Aí ele falou assim: ah, você vai insistir? Aí ele começa a lacrimejar o olho. Tipo assim, vamos bloquear ele, ele vai parar já. Aí eu, não, eu tô determinado. Eu paro um pouco, olho. Ele falou: não, é que ele vai ler mesmo, rapaz. Aí daqui a pouco ele começa por sono. Ai, você. Aí você fala: não, mas eu tô determinado para ler. Aí o Sérgio falou assim: vai que. Espera só um minutinho. Galera, tá com um monte de pensamento nele agora. Quero ver ele conseguir ler agora. Aí na hora que você tá lendo, mas você não tá prestando atenção de nada, porque o pensamento já foi longe. Aí você chega no final e fala assim: o que que eu li? Aí a Se pessoa que já. perguntar uma palavra, Não, esquece. esquece. Não, se perguntar o Uhum. que você leu, você já não sabe nem o que é. Aí você Sim. fala assim: o que que eu. Ah, pô, leio isso. Aí ele fala assim: conseguimos, entendeu? Então, como que eu hackeio o cérebro? Pega o livro. Aí ele fala assim, você vai ler isso? Vou nada. Tô só lendo, só vendo. Olha, vê a grossura, vê o Demais peso, isso. tal, e guarda. Aí no outro dia você pega ele de novo, aí o cérebro vai falar assim: você vai ler isso? Vou, não. Tô agora só abrindo para ver. Olha, bem feito, hein? Nossa, porque eu vou trabalhar na parte lúdica nessa brincadeira, né? Olha, Sim. olha o material, olha a qualidade. Aí o cérebro fala: Uhum. entendi. Guarda o livro. No outro dia você lê só ali o sumário, entendeu? Ele vai, você vai ler o livro? Não, só tô vendo os temas, só os temas do livro. Ele fala: entendi.
E nessa brincadeira de só ler uma página, o cérebro, você não aciona o mecanismo dele de autossabotagem. Porque ele dá um tempo para acionar o botão, sabe? Sim. Aí você, daqui a pouco você já leu uma página, aí você guarda. Aí no outro dia você pega de novo, lê outra página e guarda, entendeu? Aí eu fiz a associação. Eu leio uma página e vou fazer depois uma caminhada ou um alongamento. E aí eu fico refletindo sobre aquele capítulo que aí eu verdadeiramente consegui ler. Por quê? Porque o meu cérebro não acionou no processo de autossabotagem. Sim. Né? E aí, nessa brincadeira, eu vou lendo meus livros, vou lendo as coisas que eu gosto, entendeu? Porque eu entendi como funciona o meu cérebro. Sim. Então, ele é um cérebro preguiçoso, procrastinador. Muita iniciativa e pouca terminativa. Então, eu vou tentando criar mecanismos contra mim mesmo. Sim, Né? igual os nossos diálogos internos, né? Sabe aquela passagem? Foge da aparência do mal. Eu era o mal, entendeu? Então eu comecei a fugir de mim mesmo, entendeu? Então eu comecei a criar mecanismos, né? E você começou a treinar isso agora, né? Comecei falando, vou ler. Eu pego o livro. Não, vou ler só um capítulo. É Eu coisa de falo só, maluco, né? A gente vou fica ler meio só doido um ali. capítulo. Fica, Leio um fica. Ó, capítulo, pra você que tá aí, ó, fica a dica. É, uhum, Faz o teste. faz o teste é. que funciona. E diante de tudo, né, de todo esse conhecimento, como que você entende, né? Como que você, de fato, pode passar a hipnose como um benefício para as pessoas hoje aqui? Bom, para quem está nos assistindo, né? A pessoa sempre fica assim, ah, mas o que que a hipnose resolve? Né? Aí eu Uhum, costumo dizer o seguinte: tudo aquilo que você não pega. uhum, Tudo que você não pega, a hipnose resolve. Por exemplo, medo, você pega? Não pega, você sente, né? uhum, Raiva, você pega? Não pega, você sente, né? A depressão, você não pega a depressão, mas você sente os efeitos da depressão, né? Claro que existem coisas por detrás, mas essas coisas que você não consegue pegar, que são de cunho emocional, como que você resolve isso? De forma emocional. Então, hoje, o que que acontece? Claro que não posso olhar para esse ser humano só com, vamos dizer assim, com um olhar sobre um fator emocional. Não, também o biológico conta também. Por exemplo, falta de vitamina, falta de muita coisa que contribui, uhum. né, para um comportamento depressivo, né, um comportamento com ansiedade e tudo mais. Mas a hipnose em si, ela resolve tudo aquilo que não pega, né? Então, como que a gente vai fazer os tratamentos da hipnose? Usando a própria emoção da pessoa. Aí a gente vai lá, busca, né? Por exemplo, olha só. Me sinto rejeitado, me sinto abandonado, me sinto com culpa ou traído. Feridas da criança interior, lá gerado normalmente na infância. E para quem está nos assistindo, grave isso que eu vou falar para vocês. Tudo que começa com a letra P de pato ferra a vida de uma criança. Pai, os pais, professores, primo, padrasto, padre, pastor. Pode pegar. Linha religiosa, às vezes, cria grandes traumas na vida de criança. Porque é muito, muito, muito aquilo e a pessoa não vive. E aí a pessoa se torna uma outra pessoa. Você pega, às vezes, um primo, ferrou a vida do outro primo por comportamentos ou por bullying, ou percebe? Às vezes uma questão do padrasto, né? Os pais. Meu, pode pegar a linha P, um professor, porque na nossa geração, por exemplo, quem que era a extensão de autoridade dos nossos pais? Os Professor. professores. Uhum. A da gente discutir ou falar alguma coisa para um professor que era uma extensão dos pais. A da gente falar algo para um pastor ou para um padre, porque também é extensão de autoridade dos pais, né? Eles colocam a gente debaixo dessas autoridades, né? O padrasto, acaba querendo ou não, é uma autoridade sobre a vida daquela criança, né? E essas pessoas desajustadas, o que que elas fazem? Um estrago por vezes na vida das crianças. Então, geram-se muito traumas ali. E aí, vamos lá. Eu, de repente, criança, tava ali com meus amiguinhos, aí veio o tiozinho e deu uma bala para um, deu uma bala para outro, e na minha vez a bala acabou. O que que eu me senti ali? Rejeitado. Rejeitado. Cadê a minha bala? Hoje, por exemplo, nesse exato momento, se eu abrir um saco de bala aqui, começar a chupar e não der para vocês, o que que vocês vão fazer? Ah, é?
Vou ali no mercado, você compra um saco de bala de raiva e chupa sozinho. Fala assim, ele não me deu bala, mas eu vou chupar agora. Percebe? Porque você tem inteligência emocional para resolver isso. Uma criança de 4, de 3, de 6, ela não tem inteligência emocional para lidar com aquele sentimento de rejeição. Aí o que que acontece? Ela instalou aquele sentimento, mas ela não sabe dar nome para ele. Ela não sabe que aquilo é uma rejeição. Ela só sentiu. Sim. Por- Na hipnose, eu trabalho com sentimentos. Eu não trabalho com fala. Como assim, Nicolas? Porque quando o cliente ele chega no consultório, ele já vem com o discurso pronto. Olha, porque minha vida foi assim, foi assada, porque aconteceu isso, e tudo que ele está lembrando não me interessa. Porque não é a causa. São só os efeitos para gerar o sintoma que ele sente. Mas eu fico ouvindo por educação, do tipo assim, interessante e tal. Por quê? Ele chega nesse nível aqui, ó, que é o nível consciente. Aqui tá tudo pronto o discurso. E quando ele tenta, de repente, falar algo que é para estar aqui, esse carinha aqui fala assim: mexe com isso não. Deixa que ele descobre. Lembra que a gente entrou no Na linha, acordo de tipo assim, ó, não na mexe linha nessas. psíquica é o ego e Isso, o id e o ego, né? exata. Tipo assim, não mexe com esse trem, não, né? E o que que me interessa na área da hipnose? É exatamente esse profundo aqui, ó, é o subconsciente. Isso. É que esse cara aqui, ele só tem uma função: registrar. Ele tá cagando e andando se é bom ou se é ruim. Ele não faz assim, não sei, será que isso é bom para Shirley? Será que eu gravo isso? Ele fala assim, gravou. Por exemplo, ela teve uma decepção. Decepção, caiu dopamina, caiu citocina, ela ficou brava, ela franziu o rosto, ela emburrou, e o corpo dela fez. Ele grava tudo e fica numa caixinha lá. Aí ela ganhou um presente, aumentou dopamina, aumentou citocina, ela ficou feliz, ela deu um sorriso, ela pulou, percebe? O corpo dela falou. Ele registra tudo. Todas as emoções que você sente estão aqui. Então, o que me interessa é o que está no profundo. E como que eu acesso esse aqui? Na hora que eu consigo distrair esse guarda aqui, que é o consciente. E fica o tempo todo impedindo da gente acessar o que Uhum. precisa ser acessado, porque as respostas já estão dentro da gente. E é muito legal quando você faz a hipnose, que a pessoa acessa a causa. Vamos pegar esse exemplo que eu dei aqui, que não é hipotético. Eu já peguei um caso desse, do cliente voltar e falar assim: por causa de uma bala, Nicolas, minha vida tá essa merda. É, por causa de uma bala. Por causa de uma bala foi quando você se sentiu rejeitado. E a culpa ele estava jogando nos pais, que sempre foi rejeitado, que os pais sempre deram prioridade para os irmãos, e não tinha nada a ver com os pais. O comportamento dos pais, que aí eu não anulo isso que pode ter tido, né? Não digo que não seja verdade, mas pode ter potencializado a primeira causa, Sim, que é o que acontece. sim. Grava-se a primeira emoção, primeiro sentimento ao longo da vida, aquilo vai somatizando com outras experiências. Por isso que quando a pessoa chega pra gente lá no consultório, ela já chega transbordando. Olha, eu não aguento mais. Aí porque, olha, não tô dando conta. Aí ela já chega, ela já chora e extravasa, porque o balde encheu. Aí você pergunta assim, mas como que chegou nisso? Ela não lembra, ela não sabe. O que que ela vai falar? Ela vai falar o que ela lembra de forma consciente. Sim. Aquilo que é onde ela tinha já mais consciência, é onde fica fácil de acessar. Mas a verdadeira causa, onde ela sentiu, por vezes, não foi nem aqui, no 6, no 4, às vezes foi no ventre da mãe, Nessa primeira infância de 0 a 7 anos, de né? Onde 0 a está se 7. criando essa personalidade, né? Depois Exato. a gente tira do 7 a 12, 12. 14 ali, Isso. chega ali na segunda infância, mas geralmente é do 0 a 7 anos, onde é os piores traumas, Exa né? Que a gente procura em relação a pais, a parentalidade ali, né? Não só, né? De tudo que viu, ouviu, e principalmente é intrauterina, né? Quando a gente vê, exato. eu fiz o rebirth, né? Também Nossa, do renascimento, é a top. gente vê muito dessas questões que vêm inconsciente, né? De, Exato. de que traz esses traumas que a gente pega na vida adulta, e Uhum. quando a gente vai fazendo esse retrocesso, a gente pega a pessoa nem sabe de onde veio, mas quando vai ver, é uma palavra que foi ouvida e levou para a vida Exatamente. inteira
levando, aderindo a comportamentos, né, repetitivos que foi, quando vai passando, né, e a gente vê na constelação também que foi ali Uhum. da mãe pro filho, do filho pro, e Uma vai indo, né, vítima gerando a vai, outra, percebe? Né? Essa questão do sentimento sim, ultrauterino, quando a gente faz a terapia do renascimento, né? Até uma cliente me perguntou: Ah, eu queria fazer terapia do renascimento. Calma, não é assim, quero dar é, uma voltinha na montanha ah, russa, sabe? Né? É o que nem regressão, né? Vocês fazem fecha o olho e regressão, vai. né? Eu posso fazer, nossa, eu tô doido pra fazer uma regressão. Calma, não é uma viaginha que a gente vai ali. Pra que você quer fazer regressão? Tem sentido, né? Tem casos que não. Teve um caso até de uma cliente que determinado assunto que a gente entrava, ela tossia. Tossia. Eu falei, mas tudo bem. Eu tenho época do ano que eu fico com uma tossinha de cachorro louco, sabe? Que ela não sai por nada. Eu falei, acho que essa minha cliente deve estar na época dela. E tá tudo certo. Mas aí eu comecei a perceber nas sessões que entrava num assunto, ela tossia. E que era com problema com a mãe. Eu, nossa, né? Tá bom. Eu falei assim, a gente começou a trabalhar várias questões, estava dando super certo, mas tocava no assunto, e ela falou, não, isso aqui eu sempre tive. Eu, falei, vamos resolver esse trem? E aí nós fizemos a hipnose e tal, aí coloquei ela num túnel do tempo, a gente foi trabalhando. Ela voltou numa época que ela era um garoto acho que tinha 13 anos, tinha fugido de um porão, e ela voltou assim. Eu falei, meu Deus, né? Aí eu botei aqui, eu falei, bom, ela tá bem, então é coisa da hipnose mesmo, né? Do tipo assim, aquela cai dura aqui na sala, né? Aham, Ela, sim. eu falei, onde você tá? Ela falou assim, eu tô na floresta, eu consegui fugir. Eu falei, você fugiu da onde? É do porão. Mas por que aconteceu no porão? Não, que eu tava preso no porão. E por que você estava preso? Não, porque eu sou de uma família de cigano e o meu pai, ele fazia joias falsificadas, e a gente tinha que vender, mas a minha mãe me entregou para a justiça e aí eu fui preso, fiquei 3 anos preso no porão. E conta numa riqueza de detalhes que você fala, mentira. Isso é... eu até brinquei minha Netflix, sabe? Uhum, Emocional, que sim. eles contam numa riqueza assim. E eu tal. E aí a gente ressignificou aquilo. E aí eu perguntei pro subconsciente se tinha algo mais, né? Aí ela foi mais longe ainda o negócio. Aí ela já era um soldado. E ela ficava assim. Eu falei, meu Deus, né? O que tá acontecendo aqui? Aí eu falei, onde você. Nós estamos acampados. Eu falei, mas você está acampada por quê? Não, porque nós vamos invadir a França e tal, isso e aquilo. Eu falei, caraca. Eu falei, mas você é militar? Isso, eu sou um soldado. E aí eu falei, como que foi esse processo? Você queria estar aí? Não, não queria. Minha mãe me obrigou, percebe? Me obrigou a me alistar. Aí eu, mamãe de novo. E aí a gente ressignificou aquilo. Pergunta se ela tosse. Acabou a tosse. Olha que Coisa. louco isso, cara. Quer dizer, Nicolas, mas você acredita em vidas passadas? Meu, na real, eu nem me importo com isso. Eu quero saber o seguinte: qual foi o resultado que eu tive? O que a cliente me trouxe, tá tudo certo. Eu quero saber o seguinte: resolveu? Resolveu o problema. Entendeu? Mas isso aí fica para os cientistas descobrir, para os Uhum, céticos, tá? Tudo deixa que eles percam tempo com isso. Uhum. Para mim, lá, o que importa é o seguinte: minha cliente está melhor? Resolveu o problema dela? Aumentou a qualidade de vida? Aumentou. Essa cliente hoje tinha dedo podre para relação, hoje vive, desfruta, faz aula de dança, ficava só no apartamento isolada, percebe? E não tinha oração que resolvia, porque ela ia em trocentas e não ia, por quê? Não resolvia a causa. Eu falo muito lá, que é aqui no consultório, eu falo sobre a lei do transbordo. E ela tem que funcionar assim, que é o quê? O espírito transborda para a alma e a alma transborda para o corpo. Então não adianta eu só focar no espírito e esquecer das minhas emoções que estão, né, na alma e esquecer do meu corpo. Mas eu vou para academia, virar um rádio de academia, mas ok, mas eu esqueço também das minhas emoções e esqueço do meu espiritual. Né? E aqui o espiritual eu não falo sobre religião, eu falo sobre uhum, espiritualidade. A pessoa está aberta a se conectar com coisas que ela desconhece. Sim. Né? Então, quando ela obedece à lei do transbordo, e ninguém transborda de baixo para cima, sempre é de cima para baixo. Então não tem como eu anular o espiritual. Porque o que transcende mais para nós é o espiritual, né? Só uhum, qual é o grande problema? A lei tem que ser dessa forma. O corpo ele tem que se sujeitar às nossas emoções. Qual é o grande problema que a gente tem hoje? ao O contrário. corpo governando sobre as emoções e o espiritual só Deus sabe como tá. Uhum. Né? Então,
se a gente não cuida nas suas devidas áreas, percebe? É que nem música. Tem música que é pro corpo, tem música, tem som que é pra alma e tem som que é pra área espiritual. Você se conecta de forma muito, percebe? Você não vai tocar um pancadão na igreja, Uhum. porque lá é um som para, É. né, para área, para alimentar né, o seu espírito, né, a sua área espiritual, tudo mais. E tem sons que são para a gente acessar as nossas emoções, que leva a gente a ter uma respiração mais contida. Você abaixa a adrenalina, você vai tendo mais conexão com você. E tem sons que são para agitar o corpo, que nem você vai para uma academia. Imagina lá você querendo fazer uma aula de zumba, tocando um som para a alma. Não Não dá. sei quantos hertz lá, né? Quantos hertz, entendeu? Não Tocando tem... uma É meditação. uma meditação, né? E todo mundo lá doido para pular em cima do negócio e todo mundo assim, não. Então, assim, da mesma forma que tem o som, né, e os hertz para acessar cada área, a gente precisa também ter essa percepção do que, como que eu tô nesse transbordo? Será que eu estou investindo, fazendo muitas as vontades do corpo, né? E aí quem sempre está no meio é a alma. Por isso que a gente fica nesse conflito emocional, porque é uma luta, né? Aí eu não sei se eu fico só pro espiritual, eu não sei se eu vou só pro corpo, né? E aí quem está vencendo, né? Ah, mas Nicolas, então isso quer dizer que se eu tiver na igreja, tudo vai dar certo? A pergunta é, como que tá na proporção? Você também está cuidando da sua alma, você está cuidando do seu emocional, você está investindo em você, né? É claro que hoje tem muitos líderes hoje que já entenderam como funciona o jogo e eles já trazem nas próprias Sim. ministrações uma Mudou linguagem, muito, né? né? Hoje em dia você tem aí vários deles, né, que, que traz um público mais jovial, Uhum. né? Que antigamente não tinha muito aberto isso, né? Hoje em dia você vê congressos, vê mais uma chamativa mais jovem para essa questão mais religiosa, né? E nessa, ao contrário, né? As pessoas olham para o corpo, a alma, o espiritual vai na hora que tá, né? Na hora que tá desandando tudo, né? E a Exatamente. recorrência é, nossa, agora eu vou fazer promessa. Aí começa a fazer É o caminho mais promessa, fácil. é o caminho mais fácil, né? Vamos fazer promessa para todos os Joga santos, para vou Deus, Deus parar. resolve. Aí é a hora de falar assim, nossa, né? Aí é a hora da busca, né? De buscar a religião como forma de conforto, nossa, é a única coisa que, de forma de esperança, né? De, nossa, agora é a única coisa que me resta, né? E a pessoa não vem desse contrário, né? De abastecer aqui para depois ir descer nessa vertente, né? As pessoas sempre vai Vai do da linha ao contrário, né? Da contrário, linha ao né? contrário É, aí. é o caminho mais fácil, né? Na nossa área, por exemplo, você fala para a pessoa criar essa autonomia e criar uma mudança de comportamento, ela fala, ah, não, vou no psiquiatra, aí ele me dá um remedinho, Uhum, percebe? E aí tá tudo certo, né? uhum. E claro, ele tá dando química, né? Então, quer dizer, algo que o seu corpo, né, poderia te entregar de forma gratuita, porque já tem dentro do nosso corpo uma farmácia, né, um grande laboratório. Só que qual é o grande problema? Que quando você começa a exercitar o corpo, ele vai te entregar na dose certa. Aí você vai tomar uma química, ele dá uma hiperdose. Por isso que a gente sente aquela dopamina Uhum. barata. Por que as pessoas viciam fácil? Por causa da dopamina É. barata. Por que as pessoas se tornam fanáticas? Por causa da dopamina barata. Então, por exemplo, eu não ia na igreja, aí eu me torno radical. Agora eu não saio da igreja. Por quê? Lá tá me proporcionando o quê? Uma dopamina barata. E o corpo, ele vicia com dopamina barata. Por quê? É menos esforço. Eu não tenho que produzir, tá vindo de graça, Sim. né? Então aí você fala para a pessoa, desenvolve uma autonomia, cria um novo estilo de vida, deixa de se alimentar com coisas que podem prejudicar o senhor, né? É fácil, gente? Não é fácil. Se fosse fácil, tá todo mundo fazendo, Tava tudo né? sim, Tá tudo lindo, tudo sim. rosa, né? É, Tá... Mas não é assim, né? Aí precisa de um a profissional para pessoa quer ajudar. uma receita barata, né? Uma receita Aí barata. as pessoas não querem essa mudança, né? Eu falo para as pessoas assim, se você continuar fazendo sempre o mesmo, do mesmo, o resultado vai ser sempre o mesmo. É que, Não vai ter uma fórmula mágica para isso. Sim, é que, na verdade, a gente está vivendo uma sociedade muito imediatista, né? Então, é tudo muito imediato. É muito mais fácil eu resolver Sim. com o remédio. E o remédio ele só remedia, né? Só está só remediando. Aí, remediando. Eu falo que É, a causa ali, o efeito é a longo prazo. Fala assim, só está remediando algo que lá vai só estar tampando um buraco. não, Daqui exatamente. a pouco.
não dá para invalidá-lo totalmente. A Sim, Sim, necessidade é, sim, né, para sim. quem para realmente quem realmente, precisa. né? Mas Mas só assim, precisou por quê? Porque se é, negligenciou por muito tempo. por Claro, muito é tempo. insetos que são genéticos, é outra Sim, pegada, né? sim. A gente, como vocês falaram, não pode a gente anular isso, mas Uhum. se a pessoa vai se negligenciando por muito tempo, só vai aumentando o Aumentando. rombo. É Uhum. porque você se deixou chegar a esse ponto, né? Exato. A gente vê, eu costumo assistir aqueles quilos mortais no, Nossa. aí a gente vê, né, aquelas obesidade mórbidas e ali, né, eu gosto muito daquele médico porque ele fala assim, por que que você se deixou chegar nesse ponto? Né? E a pessoa vai ali, o ritmo, o sofrimento que a gente vê na pessoa para poder não morrer, É. né? E você Não é pode ver que nem todas as histórias tem uma criança ferida, você vê? Sim. Cara, exatamente é quando assustador. chega a parte que eles têm que ir para o profissional, né? Porque chega a parte que fala assim, você tem que procurar Um ir psicólogo. no psicólogo. Não, mas eu não preciso. É, Você, não, você só vai continuar o programa se você for. E quando a pessoa vai, quando a comida, quando você come, que emoção você está comendo? A pessoa uhum, começa a se descobrir. Eu tô comendo a minha alegria, tô comendo a minha uhum. tristeza, e dessa Que tristeza tá vindo falta da é onde? essa, Que né? falta é essa? Tipo, ah, vem ali da minha mãe, vem ali, a minha mãe me alimentava, minha mãe me dava quando ela saía, minha mãe tá ali. Sempre há, sempre vai ter, né, esse recurso de olhar para o que feriu. E muito deles fogem dessa realidade. E é uma negligência mesmo, É igual você falou. negligência. A pessoa vai se negligenciando. É, Não só com o corpo, com várias outras situações também. é isso mesmo. Eu tenho um programa que chama Desafio 90 Dias, que é para emagrecimento. Nele a gente trabalha com a hipnose, né? Trabalha com a parte nutricional sem restrição. Tudo pode. E a maior crise das pessoas quando falam nutricionista é: nossa, o que Nada que tem que pode. tirar? Nossa. Né? Tipo, nada pode, né? Não, Não não. bom. Que nem eu tive uma cliente que ela falou assim: eu tenho que parar de tomar Coca-Cola? Eu falei: tá, mas como assim? Ela falou: não, porque eu tomo 3 litros, três Nossa. garrafas de 2 litros por dia. Eu falei: 3 litros. não, pode continuar tomando. Ela: nossa, mas foi o primeiro que disse pra mim que eu não preciso parar. Eu falei: não, pode tomar. Mas por que que eu falei isso? Lembra a história de ler o livro, de hackear o cérebro? Porque tudo que é proibido para o cérebro, ele cria uma forma Sim. de burlar, de Uhum. sabotar. O não, né? O O não é não, ele um, vem como um nossa, lacre. é. Aí Desde você fala para criança, pessoa, né? é, exatamente. Aí você fala assim, ó, tira o açúcar. Aí o brasileiro é assim, né? Eu acho que o ser humano de forma geral quer tirar tudo de uma vez, já que é para Sim. emagrecer, vamos fazer Vamos radical. Aí arranca tudo, radicalizar, né? né? É. Aham. Aí não, e não é assim. Aí a gente vai fazendo o quê? Eu vou fazendo um trabalho com a hipnose, né? Fazendo toda uma ressignificação, achando as causas, e aí vou tirando o desejo da Coca-Cola e substituindo por algo natural. Ou é uma água, ou um suco. E a gente vai fazendo isso. Porque o cérebro, ele aceita a programação, Sim. né? Mas quando a pessoa está suscetível para isso. Sim. Então a gente vai trabalhando isso. Na nutrição, ela vai trabalhando também uma forma de trazer uma conscientização e cardápios fáceis, né? Porque também aquelas coisas de comer coisas Uhum. caríssimas fica meio Sim. complicado dependendo do bolso, né? E a gente trabalha com a parte do personal. Como que o personal faz? Por que, que nos 30 primeiros dias a gente coloca o personal? Porque se a pessoa pegar, e aí é onde eu falo que quer resolver tudo de uma vez só, quero perder peso hoje, né? Ela vai para academia, quer pegar peso que ela não aguenta, Uhum. né? Porque ela tá vendo os outros pegar, E acha que torna o ela processo pode. ainda muito mais árduo, né? Por isso que ela Muito, não vai, né? muito mais. Aí sabe o que acontece? A primeira lesão que acontecer, ela não volta Não Lógico, mais. volta mais. Por isso que a lógico. gente fala assim, ó, primeiros 30 dias é com personal, para ele te ensinar a agachar, te ensinar a pegar o peso, te mostrar que não são 50 quilos que emagrece, pode ser o de 5, percebe? Que vai enrijecer músculo e tudo mais. Depois dos 30, aí ela pode seguir os outros 60 sozinha na academia, fazendo os exercícios. E eu até falo, olha, você não precisa ir na academia. Você vai nessas praças que tem aqueles equipamento gratuito lá que os idosos usam, já resolve. Só o ato da pessoa ter que criar um caminho neural novo e ter atitudes novas, já começa a gerar o quê? Sim. Ocitocina, dopamina, que começa a montar um monte de química natural do corpo. A probabilidade da pessoa perder peso é muito grande. E aí é óbvio, né, que na minha área eu instalo o balão gástrico hipnótico, que é para quê? Para o cérebro entender que aquele estômago de 100%, 50% já está comprometido. Então, quer dizer, se ela tentar comer além daquilo que a gente programar,
ela vai passar mal. Porque o cérebro vai falar, mas como você tá querendo pôr mais comida? Não cabe. Aí ele fala assim, ó, preciso dar um jeito de botar isso pra fora. Aí ele não vai comer, porque tá programado. Então você vê assim, como que o nosso cérebro, né, ele é poderoso. Se todo mundo se permitisse usar isso aqui da Sim. forma certa, Certo. qual é o grande problema? Quando tá na frequência de adulto, cheio de afazeres, cheio de um monte de coisa, bababá, não dá tempo. Agenda cheia. E é engraçado que aí você pergunta pro cliente, né? Eu falo muito assim, você sempre está servindo os outros, né? Qual foi a última vez que você se serviu? Ela fala assim, faz tempo que eu não cuido de mim. Porque a gente sempre está cuidando de alguém, Sim. sempre servindo alguém, sempre se conectando com alguém, sempre. E a gente que precisa de autocuidado? Eu falo que o meu autocuidado é na cama assistindo Netflix. É o meu momento de terapia. Eu falo pro pessoal lá em casa, ó, não me interrompa. Hoje é o meu dia, pipoca do lado e fico ali maratonando de boa. É o meu momento de terapia. É a hora que eu tô assistindo, a hora que eu tô refletindo, a hora que eu tô pensando, me analisando. É a forma que eu encontrei de fazer a minha autoterapia. Cada um encontra a sua. Tem gente, por exemplo, que vai na academia. Tem gente que vira um rato de academia. É o momento dele. Aquilo se tornou prazeroso para ele, né? Então, cada pessoa ela precisa é, entender o seu mecanismo de funcionamento. E aí nós temos várias Vários. técnicas, né? Hoje na área da saúde que proporciona isso. A pessoa só vai ver o quê? Qual que encaixa melhor. Não tem técnica ruim, tem aquela que funcionou para você. Uhum. Sim. Tem técnica que você vai fazer, por exemplo, uma terapia do renascimento, tem gente que não navega. É. Fica ali no aqui e agora e tá tudo certo. Aí daqui a pouco ela vai fazer uma constelação, vira chave, né? Às vezes vai fazer um curso de alto impacto, vira chave. E tem gente que às vezes vai fazer um curso de alto impacto, gera mais problema, né? Porque não se entregou para aquilo. Então, as imersões, né? Tem gente que você vê e fala, nossa, tá nítido o quanto ela absorveu. E tem pessoa que você fala assim, nossa, como bom seria se a pessoa tivesse se permitido, aproveitado como outro. Mas vai dar para salvar o mundo? Não. Não vai. Não. Então, faz parte. Faz parte. É, faz Não, parte. nem Deus agrada todo mundo, né? Quem dirá? Exatamente, Quem exatamente. dirá? Meros mortais Meros em mortais nós, processo de construção. né? Quem dirá nós, né? Quem dirá nós? Exatamente, é isso Mas mesmo. é muito das pessoas, né? Eu sempre falo, as pessoas têm mania de falar assim, ah, esse não, não consigo. Sempre vem um não na frente, né? Eu falo para as pessoas assim, vamos, né, fazer um teste de tentar tirar esse não. A pessoa vai, como? Como que eu faço? Fala assim, tenta, né, tenta colocar o sim, né? Se você falar não, o talvez, já é um não. Fala, se você falou, vou pensar, já é não. Uhum. Talvez, já é não. Ah, mas não. Tu- Eu falo assim, Tudo é não é além tudo. do óbvio, que é o Sim, sim, né? Pronto. tirando o sim, o óbvio, o resto é não. Uhum, Então, se você falou exatamente. não. Ah, mas não. Vou É ver. sim ou é óbvio. O restante é não. Não sei se vocês conhecem a comunidade Eufratem, Não. lá em Campinas. Depois, se vocês pesquisam, eu tive o privilégio de fazer estágio de psicologia escolar lá. E eles têm um método que foi criado pelo fundador, que é o Paulo Zabel. Inclusive a Carmen, vou até mandar esse podcast para ela, é uma pessoa maravilhosa que nos acolheu assim, a gente estudante de psicologia, né, com aquela coisa toda de querer mudar o mundo, né, de querer transformar as Uhum, pessoas. sim, E aí eles têm um método lá que é proibido dizer não lá. legal. Eu, como assim? Criança, bem, não tipo, é não para tudo, né? Lá não pode. Então, tipo assim, lá quando começa as atividades, eles têm um processo de yoga com as crianças logo cedo. E eu tive a experiência de fazer lá com eles um dia que eles fizeram o yoga e o dia que eles não fizeram o yoga. Eram outras crianças. É assustador. Então lá eles botam todas as crianças na sala, tudo, aí eles têm o processo de respiração, diafragma, né? E a baixa frequência, os movimentos. Gente, essas crianças vão para a fila depois para tomar o café de boa. Tomam um café e aí eles vão fazer as atividades, que são bem dinâmicos lá. Quando acontece um caso, de repente, vamos supor, de uma criança ali, ser criança, né? Empurrar aquela coisa toda, eles chamam e falam assim: o que te motivou a fazer isso com o amiguinho? Né? Ah, porque eu quis. Você acha que ele se sentiu bem você fazendo isso?
Aí, puxa, você se sentiu bem ele fazendo isso com você? Não, não me senti. Como que você está assim? Eles criam um processo ali de Uma diálogo, comunicação uma assertiva, comunicação né? assertiva, porque ela poderia falar assim, ó, não, você não pode Não fazer pode. isso com ele, tal, tal, tal. Meu, não, essa criança já escuta lá fora. Aquela comunicação não Sim. Não violenta, né? violenta, sabe? E aí eles vão criando. Eu falei, "Mas como que eles fazem isso, gente?" Aí a gente ali, né, convivendo naquele ambiente e tal, eu falo assim, eu virei fã deles, né? Depois que terminou o estágio, eu continuei indo lá, né? Porque eu fiquei fã do trabalho que eles fazem. Eles têm, se não me engano, acho que 3 unidades, inclusive uma ficou perto ali do Viracopos, naquela região de São Domingos, ali para cima lá. Uhum. E eles atendem bem crianças, sabe, com problemas sociais bem complicados, familiares e tal. E é intraturno, então as crianças saem da escola e vão para lá, Uhum. né? Sim. E eu ia aos sábados lá, né, fazer o estágio. E, meu, é muita criança de sábado, né? E os voluntários lá são pessoas, assim, extraordinárias, que entenderam o propósito, né, da Eufratem, se conectaram, muitos deles com o próprio método, se ajustaram também, do tipo, poxa, que legal você trabalhar nesse diálogo, né, olhar o lado do outro, a gente como adulto mesmo, aprendendo com as crianças no convívio. Então, quando você falou agora, eu lembrei dessa história do não. Lá não tem essa história de não, não. É do tipo, o que te levou? Fazer a pessoa refletir. Refletir. Uhum. Mesmo que as respostas, por vezes, sejam assim, ah, porque eu quis. Então, sabe, não tem problema, mas fazer aquele ambiente da criança falar assim, caramba, olha o que aconteceu. Eu tive que ouvir a pessoa que eu empurrei. E ela mostrou para mim O o que que ela que eu sentiu. causei O que eu nele? causei, exatamente, o que eu causei nesse meu amiguinho, na minha amiguinha, Uhum. né? E assim, as dinâmicas lá, e tem crianças lá que começaram pequenininhas, são hoje adolescentes, lá eles têm inclusive um time de vôlei que disputa campeonato, é muito legal, muito, dá um propósito para aquelas crianças, Sim. sabe? E Eu até acho mesmo o adulto que essa criança vai ser, né? exato. Se você pega uma criança que ela já vem de uma, mesmo essas crianças que de vulnerabilidade, né, que pode ser que em casa seja uma realidade diferente, mas se ela leva já da escola uma um olhar assim para casa, ela já começa a ensinar os pais, né? Começa a ensinar um irmão que não tá ali naquele mesmo ambiente, já Lembra começa a a trazer, história da né? frequência? Sim. Já começa a trazer para dentro de casa É. para ser um ambiente ali que não precisa ser o mesmo, Uhum. né? Não é porque eu tenho uma realidade assim que eu preciso continuar com essa realidade. Eu posso fazer a diferença, Sim, né? E a gente vê muitos casos assim de crianças, de pessoas que tiveram uma realidade, mas que tiveram histórias de sucesso, que tiveram ali oportunidades de lá na frente fazer totalmente uma diferença, é isso né? mesmo. É isso mesmo. Diante de todas essas, né, dúvidas, né, que todo mundo tem com relação à hipnose, né, quando a gente fala sobre o assunto, quais são os mitos que você vê nesse processo? Ah, um monte do tipo, que nem eu falei no começo, né? Vai, não volta. Ele vai pegar a senha do meu cartão, né? Até porque da pessoa se sentir segura para fazer esse Isso. processo, né? Ah, ele vai descobrir meus piores segredos, sabe aquela, né? Vai abusar. Gente, é barato. Eu tenho clientes que chegam de mim depois, né, depois da, tipo, da terceira sessão, fala assim, doutor, eu preciso falar. Eu, fala, o que que é? Ah, não, mas eu vou Uhum. falar. Aí eles ficam assim, vou falar. Eu falei, tá, fala. Olha, na primeira sessão eu vim até de calça jeans, porque eu achei que de repente na hipnose ia abusar de mim. Olha isso. Eu falei, sério mesmo? Aí eu olho assim e falo, mas você tá de saia? Não, porque agora eu já tô em casa, agora eu sei que não acontece Uhum. nada, isso e Sim, aquilo, né? Mas é a crença, né? A pessoa Sim. fala assim, eu vou passar lá num hipnólogo. Ah, cuidado, hein? Vai que ele abusa de você. Porque, né, são coisas que as pessoas vão falando, né? E aí eu brinco, né, que o consciente, ele tá sempre ali. uhum, Tanto que a pessoa, quando ela volta do estado, ela lembra de tudo, né? Não é algo do tipo assim, eu não tô lembrando. Ela lembra, né, daquilo que a gente precisou ressignificar, trouxe um novo sentido, tanto que a gente depois valida aquilo. Olha, lembra agora daquela situação. Como que você está se sentindo agora? A pessoa fica assim, é, eu tô lembrando. Eu falei, tá, mas qual que é a emoção? Então, eu tô lembrando, mas não tá doendo. Por quê? Porque já ressignificou. Porque na hipnose a gente não muda o fato. uhum. Ah, houve um abuso. Houve um abuso. Vai Eu não posso continuar. anular.
né? Porque aconteceu. O que aconteceu vai continuar acontecendo, vai continuar lembrando. A única diferença é que o jeito que a pessoa sentiu, né? Igual você falou, a emoção e a sensação são maneiras diferentes que ela vai trazer para uma A gente só realidade. reduz a intensidade. E cada vez que vai potencializando, né? Mais isso daí, ele aumenta a diferença de que ela traz o fato, né? Exatamente. Porque assim, o fato houve, trouxe ela até aqui, foi devido ao fato. Então, agora eu te posso tirar a dor do fato. Então, ela vai olhar. Então, tipo assim, o fato e esse copo é a mesma coisa. A primeira vez ela conta chorando, a segunda ela Isso. conta com um olhar meio. A Isso. terceira ela vai contar, tipo, então, isso Exatamente. aconteceu e Acabou. Já superado. aconteceu. Né? Por isso que eu te falei que quando a pessoa brilha o olho, quando você tá falando, a pessoa abriu o olho e fala. Eu fico sempre assim, ouvindo e de olho no olho. O olho brilhou, eu falo, tá ali. aí. Tem coisa aí nessa fala. Aí daqui a pouco ela fala outra coisa, o olho brilha de novo, fala, tem coisa aí, né? Porque é a janela da alma, né? Sim. O olho, deu ali e fala assim, pode bater ali que tem coisa, né? E aí a gente vai trabalhando essas questões e tudo mais. Né? É que na hipnose, né, o que a gente presta muita atenção é nas expressões, né, nas MCRIs, no verbal e no não verbal, Exato. né, o que ela fala e o que ela não fala, né, o que o Exato. corpo dela tá falando, né? Tem gente que fala assim, está animada? Tô. Super Tô. animada. Uhul! Muito. Dá um grito. Sabe assim? Mas você vê o corpo da pessoa aqui, né? Tem gente que já chega assim, já com o corpo, sabe? Já, Sim. tipo assim, tô pronto, né? Então, é muito de. É isso que eu falo assim, quando o cliente ele para se perceber, sabe? É que nem eu dou tarefas para as pessoas fazerem ao longo da semana, né? Nem todo mundo consegue fazer, acaba perdendo a experiência nova. Mas quem consegue fazer, depois quando volta na sessão, fala assim: nossa, eu tomei o tal do banho natural. Ah, você tomou banho natural? Né, eu tive essa semana um cliente que ele chegou e falou assim: ó, já tô tomando banho natural. Eu, hã? Não entendi. Repete pra mim. Falei, mas quantas vezes? Ele falou assim: não, só tô tomando banho natural. Já sai do trabalho. Ele falou, rapaz, me deu mais fome, isso e aquilo e tal. Falei, ó, legal, então teu corpo já tá começando a trabalhar de forma diferente. Você criou um caminho neural novo, né? Uma experiência nova, né? Eu falei, e o seu sono? Ele falou, então, rapaz, eu percebi, eu tô dormindo melhor. Eu falei assim, mas você tá tomando banho natural antes de dormir? Ele falou, não, eu tomo lá na empresa. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, adiciona um antes de dormir, depois você me fala. Ele falou, cara, eu achava que tomar banho natural antes de dormir, eu ia ficar desperto. Eu falei, não, você acionou o modo relaxamento. Aí vai dormir de boa. Tem muito cliente que chega assim e fala assim: não, eu tô tomando remédio para dormir, o jeitinho fácil, né? Uhum. Ai, tô tomando, tá, porque eu não consigo dormir, bababá, babá. Você viu um áudio, né, que eu te mostrei uma Sim, cliente, sim. né, que ela falou assim, tomava 500 miligramas de remédio por dia, e um deles era para dormir. Eu, falei assim, você quer resolver isso de verdade? Ah, eu quero. Então tá bom, adiciona um banho. Ela falou, mas eu já tomo. Eu falei, não, você não toma natural. Eu falei, é bem isso que você está pensando, e você que está nos ouvindo está pensando nisso. É isso, mas eu isso não mesmo. falo essa palavra que você está querendo que eu fale. Eu não vou falar. Por que eu não falo essa palavra? Porque senão o cérebro hackeia. Sim. E aí ele vai falar assim: nossa, isso aí não é legal. Isso aí, ó, Já você vai começa. ficar gripado, vai ficar doente, percebe? E ao contrário, vai aumentar a imunidade, vai emagrecer, vai fazer um monte. Nossa, É. é esse É então, hein? Ó, o É banho esse natural, mesmo. o banho natural, ainda mais se a pessoa conseguir fazer na hora que acordar, endorfinar o corpo, banho natural e antes de dormir, ela vai emagrecer. Por que que ela vai emagrecer? Porque o nosso mecanismo, ele precisa nos defender. Aí começa a esfriar o corpo, o que que ele faz? Precisa aquecer o corpo. Ele vai usar o quê? O recurso. Ele pega a gordura que tem lá e começa a queimar para poder aquecer esse corpo. Olha eu aqui, magrinho. Não tem gordura aqui, porque vai, entendeu? Então, assim, só o banho natural já proporciona um monte de benefício. Tem mais de 16 benefícios sobre o banho natural. Qual é o grande problema? As pessoas querem pagar o preço. Às vezes eu faço um Elas desafio. já vão já com o pensamento de que desligou, já Não, já estão. É. você sabe que Tá bem? Não. Tô. tem clientes que eu faço desafio no consultório.
pessoa vem, tal, isso e aquilo. Ah, mas e como que funciona? Porque você sabe que o preço cura, né? Você dá o preço da sessão, a pessoa já fica boa, né? Só com o preço, Sim. não precisa nem passar pela sessão. Sim. Você fala o valor, a pessoa, vai pensando bem, melhorei, Tô melhor tô já, melhor. melhor. Nossa, acho que eu aguento mais Não uns tá 6 mais. meses, entendeu? Não preciso nem, Sim. né? Aí eu falo assim, você quer mesmo, né, resolver? Tá, eu quero, tá, mas aí o valor. Eu falo, não, olha, dá pra sair de graça. É mesmo? É, dá pra ser de graça. Desde que você faça tudo que tem que ser feito. Se você fizer, tá tudo certo. Ah, não, eu faço. Não, você faz mesmo? De verdade? Faço. Então tá bom, anota aí. Ó, você vai levantar às 4:30 da manhã todos os dias comigo. Hã? É, todo dia. Todos os dias. Sábado, domingo também. Ah, e aí, tá. Tá bom. Tá, anota aí. 3 banhos natural por dia. É só uma perguntinha. Quantas vezes o senhor faz mesmo a sessão? A pessoa muda na hora, bem. Ela já É um quer. hábito das pessoas, Uhum. né? Precificar e colocar valor na. A pessoa vê que o negócio já vai ficar difícil, ela fala assim, acho que é melhor pagar. Quantas vezes o senhor faz? Uhum. Percebe? Porque ela já Você sabe que ela. parcela, né? É, você parcela, dá pra fazer em 10 vezes? Não, eu faço 10 vezes, não tem problema. Então, assim, você quer dar o caminho pra pessoa, que nem, por exemplo, na internet, tem muita coisa boa que dá pra você fazer, você percebe? Né, ali e tal. Mas a pessoa quer, né? Aí ela busca um profissional, mas aí depois não quer, né? Como fala? Pagar esse profissional pelo que ele estudou, pelo que ele se preparou para poder ser uma Ou, ferramenta na sua na vida. Sim. verdade, ou ela quer vir a primeira vez, mas Uhum, ela quer vir a primeira vez de graça. uhum. É pra ver se É, funciona. não, mas eu sempre falo assim, gente, pensa comigo. Quando você vai no cinema, a primeira vez você não paga? Quando você vai lá na padaria, lá a primeira vez conhecer, você não paga o que você não come? Quando você vai a primeira vez em algum lugar, é de graça? Né? As pessoas têm um hábito de querer colocar valor nas coisas, né? E eu falo, gente, é estudos. Sim, ela É pode estudo e não mais ter estudo. condição, É tá tudo certo, diferente, Uhum. é né? Ela diferente, cria uma né? prioridade depois, cria o mecanismo e depois vai, né, fazer. Mas tudo que é de graça. E olha, eu tive experiência lá no comecinho, quando eu comecei a atender, eu Não falei, tem valor. não, eu vou atender, né, porque aquela É. coisa, vamos ajudar, né, bandeira do socialismo, aquela coisa toda, né? Gente, impressionante. Ó, que eu lembre, tá? Assim, de bate-pronto, foram 4 pessoas. Nenhuma deu resultado. Por quê? É de graça. A pessoa As não pessoas não valoriza. dão valor. Todas as que eu atendo que tem um valor, que a gente passa, de alguma forma, eu até falo, né, que ou resolve ou melhora, né, quando a gente vai atender. Porque alguma coisa no processo vai mudar. Sim, Vai mudar tudo? não. É um processo, né? É um E às vezes processo. também não é prioridade para aquela pessoa naquele momento. Ela Sim, até quer, isso. né? Às vezes a pessoa, ela tá com alguma situação que ela precisa disso, aí ela vai atrás, aí você fala, ah, mas é X. Só que daí ela olha para toda a situação e não é prioridade para ela aquilo naquele momento. Aí ela até vai, Uhum. chega a conversar, chega a barganhar tudo, só que daí no final das contas não é prioridade. Ela gasta com outra coisa, ela faz outras coisas, só que quando ela volta com você, ela vai ter aquela mentalidade de ficar barganhando, barganhando, e aí ela não vai dar continuidade, porque não é prioridade, É isso né? mesmo. Porque quando é uma prioridade pra gente, dá um jeito, Não, a pessoa dá um jeito. dá um jeito. E sabe uma coisa interessante? Eu já tive muito caso assim, da pessoa vir, a gente perceber isso, né? Que tipo Sim, assim, meio que não, né? sim. Só que através dela, quem veio depois foi o esposo ou a Uhum. esposa. Aí a esposa que veio, houve engajamento, houve mudança. Quer dizer, quem puxou a corda foi aquela pessoa que não Uhum. engajou, porque você falou, foi o momento dela. Mas ela criou um movimento, Sim, Sim, né, que de repente chamou a atenção da esposa, ou do esposo, ou do filho, da sim. filha. Eu já tive casos do pai trazer filho porque foi bom. Aí o filho, eu quero ir. Aí na hora que vai ver, o filho colhe todos os benefícios da técnica e tudo mais. Uhum. sim. E às vezes quem contratou, que foi o primeiro, às vezes Não, não foi, não era ainda a fase dele ainda, né? Mas por isso que eu falo que toda vez que você cria um movimento para se cuidar, você descobre que não tem nada a ver com sim, você, é Sim, é exatamente. com outras pessoas, né? Quanto mais você investir em você, menos problema você dá para os outros. sim.
Uma pessoa adoecida em casa, todo mundo fica doente. Sim. Todo mundo, principalmente quem convive com vícios, né? Uhum. Infelizmente, esses vícios que realmente destrói toda, né, o social da família, né, o financeiro e tudo mais. Todo mundo adoece, até quem não tá perto. Pode estar em outro estado, só dele saber que a pessoa tá sofrendo, ele fica lá sofrendo também. Agora, essa pessoa, quando ela se ajusta, olha quanta gente que não é beneficiada, só de Sim, você não dar problema. Sabe, tipo assim, é menos exatamente. um. Né? E é engraçado que às vezes, né, dentro da própria casa, pessoas começam junto, aí fica assim, nossa, mas não tá funcionando, mas o do lado tá dando Uhum. resultado. Fala, Sim. não tem certeza que não tá funcionando, o que é que você não tá fazendo? Né? Porque alguma coisa não está fazendo, porque, É, né, será que você tá fazendo o que tem que ser feito? Né? Porque as pessoas têm isso daí, né? Fala assim, nossa, mas tá demais, ali, tá dando resultado, tá funcionando, mas demais. é comigo não tá dando resultado, não. Aí você vai olhar, vai avaliar, falar, mas o que é que você não tá fazendo? O que é que tem que ser feito que Qual que é você a não tá parte que fazendo? pulou, né? E você sabe que essa parte de resultado é muito interessante quando você vai trabalhar por. E acontece muito comigo. Às vezes eu tô tratando a pessoa e tal, aí eu descubro que quem é o gatilho é o companheiro ou a companheira. E aí eu falo assim: ó, é o seguinte, na próxima sessão eu quero que você traga o seu companheiro e eu não vou cobrar nada. Por que que eu faço isso? Ah, é Uhum. porque eu sou bonzinho? Não. É para poder garantir o meu trabalho mesmo. Entendeu? Uhum. Aí eu falo assim: eu preciso pegar essa pessoa que tá acionando o gatilho dessa que eu tô tendo. Porque assim, eu dava banho, ele chegava e jogava na lama. Uhum. Sim. Entendeu? Eu dava banho na sessão, aí chegava em casa, o outro jogava ele na lama. Falei, não, tá rolando isso aí. Sim. Sabe? Como fala? É, frio e quente? Falei, não. Uhum. Aí vinha a pessoa, eu conversava com a pessoa tal. Aí ela falou assim: ah, então é por isso, é isso que eu faço que então. Toda vez que você tem esse comportamento, você aciona isso na pessoa. Ai, não vai comer isso, É, chega lá. exatamente. Eu não sabia. Eu falei, não, eu sei que você não sabia, por isso que eu pedi que você viesse. Aí é interessante que aí a pessoa depois fala assim: ah, então eu preciso também. Eu falei, é uma questão sua. Uhum. Eu só Sim. precisava conversar com você porque eu preciso da sua ajuda. Porque não tem como eu dar banho aqui e você jogar na lama lá. Não vai funcionar. E isso acontece muito quando é o quê? Terapia de casal. Ai, olha, ele vai mudar? Eu falei, não sei. Eu tô tratando de quem? Né, de você? Eu não posso colocar o meu trabalho, a minha reputação na mão de alguém que eu não tô nem tendo acesso. Sim. Aí ele vem, por exemplo. Aí eu falo assim: qual é o motivo que você tá aqui? Ah, é por causa do meu casamento. Não vai rolar. Não vai rolar meu trabalho. Mas por quê? Não, porque é o seguinte: eu não posso garantir que a sua mudança vai ser exaltada pelo outro. Talvez ele nem note. Você tem que decidir por você. Se você falar assim, não, eu decido por mim, eu sou 1000% nesse processo. Eu tive um casal que eu falei isso pra eles. Eles chegaram lá já pra separar mesmo. Eu falei assim, olha, eu posso ajudar, mas no individual. Olhando cada um de vocês de forma individual. Não dá pra mim querer olhar no coletivo, porque vocês vão querer ficar se alfinetando, um jogando a responsabilidade no outro, não vai rolar. Mas se vocês quiserem ir pro individual, sou 1000% nesse processo. Agora, se o casamento vai ir adiante, aí é com vocês. Mas o negócio é a gente olhar no individual. Mas o que que as pessoas querem? Aí eu vou lá fazer a sessão, porque aí o outro vai ficar comovido, né? Uhum. E aí ele me perdoa, ou ao contrário. É sobre o outro, É, né? Uhum. ou eu tô indo na sessão para poder acalmar o coração da minha esposa e ela me perdoar. Uhum. Sim. Não vai Ah, rolar. não rola. Sim. Não vai. É. Já teve paciente eu falar assim, ó, cara, eu não garanto que esse casamento vai adiante, porque na hora que você começar a se cuidar verdadeiramente, o outro vai ver que você já não depende dele. E aí, como que vai fazer? A chance, e já aconteceu. Já. Já aconteceu Já da tive. cliente vir na terceira sessão e falar assim, ó, separei. Eu falei, ó, eu não pedi pra separar. Eu pedi pra você cuidar de você. Se cuidar de você foi esse movimento, só o futuro dirá. Pra ela. Quais são os É, frutos que isso vai gerar? já tive paciente de falar que, nossa, fulano de tal não gosta de você. Eu falei, nossa, acho que ele vai gostar menos ainda, né? Então, né, saber começar a ter esse autocuidado, Porque a gente né? pode virar o mocinho ou pode virar o vilão dentro do lar, né? Né? É Desse mais um que não gosta. mais um que não vai gostar. É, Da pessoa começar a saber, né? Ter esse autocuidado, ter esse olhar para si, né? Ter, igual você falou, ter esses dedinhos voltado para si, hum, né? Porque começa a viver a vida do outro, né? é, Fazer pelo outro, estar pelo outro, respirar pelo outro. Quando volta para si, né? Quando faz esse retorno contrário e se encontra,
né? Dá um boom, Dá um bom. e é difícil de segurar, Uhum. né? Porque a pessoa ela aprende a respirar e ela quer viver, Exato. né? Ela aprende o que é vida. Ela só sabia o que era ida, não sabia o Uhum. V da vida, É, é, né? E é. aí ela quer viver. E aí, Exato. quando ela aprende a viver e ela aprende que a expectativa é só dela e que ela não depende da expectativa do outro, Da aprovação do outro, né? é bem isso. Eu não dependo da aprovação, não dependo, né, eu dependo de mim e é por mim. Tem muitos aí que para de gostar da gente. É E tá verdade. tudo certo. E você falou uma coisa interessante, né? A respiração. Assim, ó, de tudo que a gente conversou aqui, de todas as técnicas, de tudo, cara, de verdade, o segredo tá na respiração. Sim, Se a pessoa aprender a respirar, ela já resolve 90% dos BO dela. Qual é o grande problema? Respira como adulto. sim. Uhum. Olha o bebê. Quando você vê um bebê dormindo, cara, não tem como você não ficar aplacado com aquela calmaria, né? Se você ficar olhando, pega um vídeo de bebê dormindo, você fica só olhando eles, daqui a pouco você tá assim, ó. Olha a respiração que ele tá calma. Se a gente adotar isso para nossa vida, eu às vezes quando eu tô meio eufórico, eu paro tudo, paro e vou respirando, vou trabalhando para dar uma abaixada. Porque se você começar a faltar oxigênio no cérebro, começar a faltar, é uma cagada atrás da outra, assim, é um Sim. problema, você Você vai vai fazendo, arrumando, né, não, os é efeito problemas. abismo, você vai É. fazendo. Então, se a pessoa pegar e aprender a respirar, sabe, a praticar, a fazer, eu falo muito para meus clientes, olha, dedique pelo menos de 5 a 15 minutinhos só para você, um tempinho seu de manhã, só para praticar respiração, projete o seu dia, jogue, né, energias boas para Sim, como vai ser o seu dia, que nada e nem ninguém vai roubar esse seu estado. Começa a criar essa crença Uhum. que nada e nem ninguém vai roubar esse meu estado. Qual é o estado? O estado que eu startei de manhã, sim. né? Quem está nos assistindo, eu faço uma coisa muito legal à noite. Na hora de dormir, eu É, tá com um sorrisão na hora de na hora de dormir. acordar. Para acordar já com aquele, Já né, com a acorda. intenção, né? Que aí o corpo ele vai falar assim, pô, isso aí é Uhum. um sorriso. O sorriso tem que aumentar a dopamina, ocitocina e tudo mais. Aí é um prazer. Libera. Só que na hora que ele liberou, eu tô dormindo. Qual é a probabilidade de eu acordar com aquela É, adrenalina? Aumenta. Aí eu vou criando o quê? Um ritmo para aquilo. sim, Para poder acordar de manhã, um pouquinho melhor, Uhum. né? E aí de manhã você vai reforçar aquilo que você queria de noite. E aí é um hábito. Agora, meu, é impressionante. Às vezes, quando eu durmo preocupado com alguma coisa, se eu vacilo e simplesmente só apago, cara, no outro dia você acorda mal, você acorda Muito, né? ruim. E para você poder pegar o ritmo, para poder desinstalar aquele sentimento, não é fácil. Porque você imagina só, você ficou a noite inteira remoendo aquilo. Como que você vai acordar? Sim. Percebe? Então, sim. se a pessoa aprender essas coisas, sabe? Meu, assim, o nosso trabalho vai ser muito mais fácil no Uhum. consultório. Se Sim. tudo que a gente falasse, eles pudessem fazer pelo menos 50%, Sim. sabe? Não precisa fazer tudo, não, só Sim. 50 já tava de bom tamanho, sabe? Eles iam falar assim, poxa vida, né? Valeu a pena, né? Apesar que assim, eu pego pesado. Assim, sou muito legal na primeira. Eu até falo assim, ó, tá vendo esse cara aqui? Eu sou muito bacana, mas depois eu viro uma Uhum. pedra, hein? Uhum. Entendeu? Vou perturbar. Não, não, mas eu preciso. Eu falei, tem certeza? E aí tem um termo lá, né, na hora que eu dou formulário, é assim, você faria tudo? Sim. Eu falei, tem certeza? Ele, sim. Você tem certeza Você Tem. tem de quê? certeza? Ele disse, sim. Então nós vamos cair para São duas dentro. personalidades. Aham, Eu E, brinco sim. com eu falo assim, são duas, eu e Irene. Quem que vem, quem e- que vem hoje? é Quem que bem vem isso mesmo. hoje? É bem isso mesmo, né? É assim, as pessoas às vezes são motivadas, né? Então são Uhum, sim. motivadas, tal. Isso eu vejo quando? No anúncio. Às vezes as pessoas entram nas campanhas que a gente divulga, né? Sim, Ah, eu quero tal, isso, aquilo. Aí você fala assim, tá bom. Para quando? Ah, para terça. Meu, até lá. Dá Uhum. tempo dela pensar, repensar, compartilhar, e o nego fala, não precisa mexer com esse trem, Deixa não. quieto, Deixa né? quieto. Esse Uhum. negócio de hipnose aí, ó, você vai ver ainda, fica doidinha. Você Uhum. vai para Marte e não volta Sim. mais. Que, Sim, que é as crenças que as você me crenças, os perguntou, os mitos, né? mitos, né? Então, assim, tem um monte de coisa, né? É desinformação mesmo. Sim. Mas aquelas pessoas que se permitem buscar informação, ler sobre o assunto, elas ficam muito mais abertas, Sim. né? E elas vão ver isso depois no seu dia a dia, né? Quando ela vai na igreja, quando ela vai para um shopping, quando ela assiste um filme, tudo isso é efeito hipnótico. sim.
Tudo isso é um estado alterado de consciência, onde a gente, por vezes, não era para estar e tá. Sim. Se associa, né? Nicolas, estamos caminhando para o fim, Olha né? aí, Uma hein? conversa e tanto, né? Bastante informação. Bastante informação. A gente agradece a sua participação aqui Eu que agradeço. conosco e teremos mais, né? Certamente teremos mais bate-papos, né, para falar dos outros trabalhos. Hoje o foco foi a hipnose, né? Sim. Mas Falamos um pouco de tudo. exatamente. Mas a gente agradece com todo carinho e eu agradeço. gostaria que você resumisse essa conversa em 3 palavras. 3 palavras: capacitação, decisão e permissão. Sim. Né? Se todo mundo tiver essas 3, mas se permitir, eu acho que das 3, eu colocaria capacitação, decisão e permissão, mas se ela se permitir viver algo Uhum. novo, a transformação chega. Sim. Porque só capacitação não dá. Uhum. Né? Só dedicação também, tem muita gente dedicada que não flui, né? Sim. Mas a permissão, a pessoa se permitir mesmo, sabe? Viver algo novo, ela entender que tudo que ela fez até agora só gerou o mesmo resultado se ela se permitir mudar a fórmula, Uhum. Sim. sabe? Criar um caminho neural novo, um hábito novo, ela vai colher um resultado novo. E aí eu costumo dizer muito que tá tudo certo, não tem nada de errado. Como assim, Nicolas? A pessoa escolheu o caminho, tá tudo certo. Tá tudo Foi uma bem. escolha. Uhum. É que junto com a escolha vem os frutos. Sim. E às vezes não são frutos bons, mas que foi uma escolha e que tá tudo certo, tá tudo Sim. certo. Uhum. Não era que eu queria, o que eu daria como indicação. Mas se Uhum. foi a escolha que a pessoa fez, tá tudo Tudo bem. certo. Não tem nada de errado. Sim. Desde que não afere você e o outro, tá tudo bem. certo. Tudo é fruto de uma escolha, meu. Não adianta. Ah, mas deu errado. Foi escolha. Fala mesmo quando a Uhum. gente não escolhe, já está escolhendo. Já tá Sim, escolhendo, sim. né? Até o nome a gente não escolheu. Sim, Não é verdade? Nascemos com esse nome e pronto. sim. Que bom que agora a gente pode escolher, né? Pois Temos a escolha que podemos mudar. Exato. Você sabe que eu alterei meu nome lá, você viu, né? Eu tirei o Você H, botei o comentou. S, o Uhum. Z e tal. Fiz lá uma cabala lá e falei, opa, tira essas frequências aí que tá legal. Ai. Deixa o seu Instagram também, né? Sim, Deixa isso. É @Instituto Nicolas Soares, Nicolas Soares com Z. E sem o H, que eu tirei. O H. Tá legal. Segue aí. Compartilharemos nas nossas redes também Legal. para compartilhar o máximo possível dessa conversa, que agregou bastante, né? Tirou Muito. bastante dúvidas aí de mitos, né? Que muita gente. Crenças que as pessoas têm sobre o que é a hipnose e que ela pode, né? Que ela é benéfica, ela pode ser benéfica para você a partir do momento que você se permitir de fato viver esse processo. Sim. Então, muito obrigada Muito mais uma obrigada. Eu que vez. agradeço. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.